É com muito prazer que nós recebemos, o professor Eduardo Milhomens e eu, o professor Maurício Dieter, para dar uma palestra para os nossos alunos do curso de Direito Penal Econômico da PUC Minas. Professor Maurício Dieter, eu quero dizer que é uma alegria para mim, é uma honra, uma felicidade. O senhor sempre muito gentil em aceitar os convites e para nós que conhecemos o seu conhecimento, a sua competência, os seus estudos, sabemos o quanto é importante tê-lo aqui no nosso curso. Quero dizer que o nosso curso e a PUC Minas estão de portas abertas para recebê-lo sempre que puder vir, virtualmente nesses tempos. No futuro, espero que o senhor possa vir presencialmente estar junto de nós. E, enfim, quero deixar registrado esse meu agradecimento. Um grande abraço respeitoso e fraternal. Passo a palavra ao professor Eduardo Milhomens para fazer a devida apresentação do nosso palestrante, que vai falar sobre a análise econômica do direito penal. Boa noite, professor Maurício Dieter. O professor Maurício Dieter é professor doutor em Criminologia e Direito Penal da graduação e pós-graduação da USP, pós-doutor pela UERJ, doutor pela Universidade Federal do Paraná, com estágio de pesquisa doutoral pela Universidade de Hamburgo, pesquisador do Instituto Max Planck, professor convidado do Programa de Doutorado em Ciências Penais da Faculdade Jurídicas e Sociais da Universidade de São Carlos da Guatemala, do Programa de Mestrado da Universidade Autônoma Latino-Americana em Medellín, Colômbia, e da pós-graduação da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Westminster, em Londres, Inglaterra, coordenador do CPSC, Centro de Pesquisa de Extensão em Ciências Criminais da Universidade de São Paulo, advogado criminalista. Professor Maurício Dieter, é um prazer tê-lo aqui no curso na pós-graduação virtual de Direito Penal Econômico. Eu passo a palavra para o professor para falar sobre o tema Análise Econômica do Direito Penal. Obrigado, professor Eduardo, professor Leonardo. Olha, eu atendo o convite de vocês, mas faço isso com muito gosto, sem sacrifício nenhum, porque só isso já rompe um pouco a ilusão e a solidão do isolamento social, né? Que bom que a gente pode estabelecer esses diálogos. Esse é um tema que, enfim, me interessa. Não digo que me interessa muito, não é sobre esse tema que eu desenvolvo hoje, a minha pesquisa, mas é algo que, enfim, volta e meia volta no capítulo criminológico, né, pela importância que tem, e acho que ele é pouco estudado, que tem muitos problemas, mas que também tem alguns caminhos aqui que a criminologia crítica deveria estar atenta. Então, enfim, é um tema denso, né? E eu ia começar com um pouco de provocação para vocês, para dizer assim, ao contrário do direito penal econômico, a análise econômica do direito penal é científica. O que eu quero dizer isso? É porque o direito penal econômico, ele é basicamente a instrumentalização do conceito analítico de fato punível para crimes que se inscrevem naquilo que a gente chama de questões econômicas ou questões vinculadas a sistemas econômicos. Crimes tributários, crimes financeiros, que envolvem a comissão de valores imobiliários, enfim. O objeto demanda uma certa modulação do conceito analítico de fato punível, né? Eu sei, por exemplo, que o professor Paulo Busato já falou sobre isso. Por exemplo, uma questão é o conceito de ação, né? O que significa pensar o conceito de ação para atribuição de responsabilidade penal a pessoas jurídicas ou então a pessoas físicas dentro de uma corporação, né? O que significa pensar a projeção do interesse de controle privado dentro de uma estrutura organizacional. Por exemplo, a lógica de compliance, né, que é uma forma de atribuição privada de controle público de interesses vinculados a bens jurídicos. E isso, claro, coloca numa certa crise a dogmática penal, que é a gramática do direito penal, né, que estabelece as suas condições mais rígidas, que perfectibiliza o processo de imputação de responsabilidade, porque as categorias não encaixam exatamente, né? Veja, a gente poderia passar, e é por isso que vocês têm uma pós-graduação nesse sentido, né? Tem um monte de temas a serem discutidos aqui. O conceito de ação, o conceito de bem jurídico, o conceito de tipo subjetivo, como é que é o dolo num crime tributário, na não arrecadação do ICMS, sei lá.
até que ponto é legítima a relação ética da advocacia corporativa inscrita num programa de compliance, de ter que dedurar os próprios usuários do sistema, enfim. Mas veja, não é uma ciência, por quê? Porque o que, grosso modo, dá autonomia científica a um campo é que ele tenha método e objeto. E no direito penal econômico, você tem uma mudança de objeto. Você tem um objeto que exige especialização normativa, né? Direito administrativo sancionatório, a própria teoria das penas, mas não muda o fato de que você está abordando, por meio de uma ciência criminal normativa, essencialmente por meio de direito penal e direito processual penal, como configurar esse saber normativo em função desse objeto. A análise econômica do direito, não. A análise econômica do direito tem um objeto que é jurídico, mas o método é completamente diferente, né? O método não é jurídico. E por que tem diferença de método em relação a um objeto que é lido pela economia, e isso é muito interessante no campo das conclusões que você tira daqui, dá para dizer que ele atende ao critério de cientificidade, porque se a validação empírica da análise econômica do direito falha, ela tem que ser reformulada. Esse é um ponto importante que eu quero repisar aqui, né? Assim, se uma pesquisa empírica de validação de uma análise econômica do direito, embora estruturada, como a gente vai ver, sobre um modelo de escolha racional, não corresponde à expectativa, isso tem que redefinir a política que é dirigida por essa compreensão. O que não acontece no direito penal, certo? Por exemplo, se a gente concluir que a responsabilidade penal da pessoa jurídica é inconstitucional, ela é inconstitucional. E você não tem que mudar a Constituição para permitir isso. Por quê? Porque você está partindo de uma ciência criminal normativa que, entre outras coisas, está basilada por garantias e princípios estruturados e estruturantes na Constituição da República. E eu aí, depois um pouco dessa provocação, né, dizer, olha, aqui a gente está caminhando para um campo científico do ponto de vista epistemológico, lembrando que o status de cientificidade não tem correlação necessariamente com a importância. O direito mesmo dificilmente pode ser qualificado como uma ciência, a não ser como uma ciência sui generis, né? Mas como ciência suscetível de contra-argumentação fática, não responde a isso, né? Mas é uma técnica fundamental. O direito penal é o limite da violência do Estado, ele que define o alcance da liberdade individual. Então, que seja uma técnica não significa dizer que o direito penal econômico é menor, só significa dizer que ele é diferente da análise econômica do direito penal. O segundo ponto é essa expressão, né? Análise econômica do direito penal. Eu acho que seria mais correto a gente falar de análise econômica do crime, porque é parte da análise econômica não só o crime, mas a reação ao crime. E parte dessa reação é o direito penal. Uma análise econômica do direito penal seria muito míope, muito rasa. Dá para fazer, mas seria basicamente questionar como é que essa gramática definida para a repressão de crimes e principalmente para a prevenção consegue ou não ter validação empírica. Basicamente o que a gente discutiria numa análise econômica do crime é saber se o aumento da severidade das penas, o aumento em abstrato das penas cominadas, tem efeito de prevenção em geral. Então, assim, não vai muito além para a orientação de política pública de segurança. É interessante, mas é pouco. Então, prefiro pensar em análise econômica do crime. A terceira provocação que eu quero fazer, eu estava no plenário do STF, por acaso, quando essa frase foi dita, e me causou assim, claro, mantive o comedimento próprio ao plenário da corte, mas o ministro Luiz Fux, que vai ser agora o presidente do STF, disse que ele estava estudando muito análise econômica, né, do direito e que ele gostava muito da perspectiva. Eu acho que ele não tem boas razões para gostar, não, porque a primeira coisa que uma análise econômica do crime diria em relação aos burocratas forenses, né, em relação à magistratura, em relação ao Ministério Público, é cortar eles pela metade, né, cortar o salário, cortar o número de cargos, é apontar para a ineficiência deles, para a impossibilidade concreta de evitar crimes. Então, assim, eu não acho que um magistrado, né, não só um magistrado, qualquer pessoa do primeiro escalão da burocracia forense, né, delegados, promotores, né, ministros, desembargadores, vão gostar do que a análise econômica do crime tem a dizer sobre eles. Porque um dos primeiros lugares que a análise econômica do crime vai apontar é que eles são quase que dispensáveis para uma gestão racional do crime. E com boas razões para isso, né? Porque historicamente, se você pegar o custo-benefício de pagar um salário de ministro, desembargador e juiz, não compensa para prevenir o crime. Escutem, pode compensar para outras coisas, né? Digamos, se um juiz atua como juiz e efetivamente exerce
uma limitação da violência do Estado, essa atitude contra-hegemônica, né, essa atitude de resistência que protege o cidadão contra a pretensão punitiva do Estado, está muito bem pago esse cara, né? Porque, afinal de contas, ele vai ter que afirmar a legalidade diante do ímpeto de punição. Agora, se eu pensar que os juízes têm por função prevenir o crime, eles não valem um centavo, né? Eles são muito caros para isso. Inclusive, seria melhor você gastar todo esse dinheiro, né? E é bastante dinheiro, é muito caro para a estrutura do Estado. Seria mais lógico você, por exemplo, apostar em policiamento ostensivo do que em juiz. Você ganharia, digamos, com um salário, vai lá, de um juiz, você poderia contratar 8 policiais, né? Ou, dependendo do guarda municipal, 5 ou 6, com o salário básico de um juiz, né? Você poderia ter 5 guardas municipais, seria muito melhor contratá-los para efeito de prevenir o crime. Então, porque tanto o Ministério Público quanto a magistratura têm essa ideia, né, de que eles são úteis, necessários e que por causa deles tem menos crime. Isso é completamente ilusório, né? E esse é um dos argumentos importantes pelos quais vale a pena a criminologia crítica estar atento para a análise econômica do crime. Embora a análise econômica do crime seja um tipo de perspectiva criminológica que não é crítica, que parte do consenso liberal, ainda assim, ela oferece vasto instrumental para a crítica da repressão institucionalizada. E é por isso que eu acho que vale a pena, né, a gente estar atento a isso. Então, são 3 provocações de início, né? São discutir direito penal econômico não é ciência, o critério de cientificidade não define importância, mas redefine o nosso campo de estudo, quer dizer, você não pode se aproximar da análise econômica do direito ou do crime, né? Pensando como jurista, você vai ter que fazer um percurso interdisciplinar, né? Então, eu falei, então, uma provocação de insuficiência científica, de incompetência em geral nossa, né? Eu sou formado em direito, então eu tenho que me apropriar desse campo, então insuficiência técnica, e o terceiro é de que, fatalmente, isso não vai agradar as pessoas que trabalham, né, no direito. Os advogados não, né? Aliás, a gente vai ver que é engraçado, a análise econômica do crime, ela tem uma posição bastante simpática aos criminalistas, embora absolutamente antipática em relação a magistrados e promotores. Então vamos começar do começo, para a gente ter, até se for estabelecer uma interlocução em relação a isso, a gente ter os nossos pressupostos bem organizados. A análise econômica do crime, ela parte de uma perspectiva econômica liberal, né? E o conceito de economia que a gente está trabalhando aqui é o que a gente chamaria na teoria crítica de economia vulgar. Economia vulgar não é economia política, né? E muito menos a crítica à economia política. Eu não estou pensando aqui como que a estruturação do modo de produção da vida social, como é que as condições para a produção, por exemplo, de valor, estruturam um sistema de punição. Nada disso. O que eu estou pensando é, dentro do estado de coisas no qual se inscreve uma determinada sociedade que produz, reproduz e desenvolve a sua vida em condições econômicas dadas, como que dentro dessa estrutura econômica eu posso pensar a melhor gestão do crime, a chamada gestão eficiente da criminalidade. Então, eu estou partindo do conceito de economia como gestão de recursos escassos. A isso eu teria que agregar, sendo essa uma sociedade capitalista, eu estou falando da gestão privada de recursos escassos. Certo? Essa seria a característica fundamental. Por quê? Porque na sociedade capitalista, embora você tenha um controle público pelo Estado de certos bens, a ideia de que o livre mercado, né, ou apenas o mercado vai fazer esse tipo de regulação, implica, e o que eu estou dizendo com isso é, todos sabemos que existem recursos escassos. Se os recursos não fossem escassos, se os recursos fossem ilimitados, a gente não precisaria de economia. Não no sentido imediato da palavra economia, de economizar, mas a gente não teria que pensar um cálculo racional da distribuição dessas utilidades. Por quê? Porque elas seriam ilimitadas. Então, economia, nesse sentido vulgar, né, no sentido não da economia política, mas no sentido imediato da palavra, mas não mais superficial, economia é a gestão de recursos escassos. E quando essa gestão é disciplinada pelas leis de mercado, você tem a gestão privada de recursos escassos. Claro que isso não parece uma boa ideia de início, né? Você não quer que pessoas particulares, que corporações, que interesses privados decidam os destinos dos recursos escassos da humanidade. Mas é nesse contexto que a gente vive e é nele que a gente tem que pensar a análise econômica do crime. É interessante que o ponto de partida, então, para uma análise econômica do crime é constatar algo que, digamos, confronta o senso comum. Para a gestão econômica do crime, para uma análise econômica do crime, você tem que ter um mundo com crime. Um mundo sem crime é inimaginável. Um mundo sem crime é um problema. Porque se você tiver um mundo sem crime, você nunca vai ter uma gestão ótima do crime, né? O crime é condição para a sua gestão. E os teóricos liberais que pensam isso também apontam
que qualquer alternativa social a uma sociedade sem crime indica um certo tipo de distopia, né, uma utopia negativa, um contexto, digamos, sem perspectivas de liberdade. Bastaria pensar, por exemplo, que tipo de controle social nós teríamos que ter para que não houvesse nenhum homicídio. Câmeras dentro de casa, né, controle absoluto, controle do discurso, estrita obediência. Então, como eles têm uma perspectiva, eu disse, parte do paradigma liberal, né, eles vão partir disso, né? O que a gente quer encontrar é uma quantidade razoável de crimes, para remeter a um título conhecido aí de um texto crítico do professor Nils Christie. Logo, o que você tem que definir é essa quantidade razoável de crime, né? Ou quantos crimes na lei e no mundo são razoáveis. Aqui já vem um ponto de crítica interessante. Por quê? Porque a análise econômica do crime indica o absurdo da hipercriminalização, né? O absurdo da inflação legislativa penal. Porque quando você tem muitos crimes, você necessariamente aumenta a seletividade da direção do poder estatal. Então, a primeira coisa, se a gente vai fazer isso no Brasil e levar a sério essa perspectiva, né, seria racionalizar o número de crimes na lei. Né? Eu já mencionei esse dado aqui em outras oportunidades, mas de acordo com um cálculo mais avançado que a gente já fez sobre a quantidade de crimes no Brasil, até 2012, a Fundação Getúlio Vargas, junto com o Ministério da Justiça, no CISPENAS, calcularam 1.684 crimes. Isso é um absurdo, né? Para uma análise econômica do crime, você teria que ter poucos crimes, aí no máximo 100, se tanto, né? Por quê? Porque você vai ter que controlar as variáveis do crime a partir da abstração legal, quando ela se projeta. Agora, se você tem um número de crimes indeterminado, como a gente pode concordar que 1.600 crimes é pretexto para qualquer pessoa te prender por qualquer razão. Basta de identificar como um sujeito inconveniente, um inimigo, etc. É por isso que quando o Estado faz um dossiê, seja antifascista, ele sempre vai encontrar algo para te criminalizar, né? Porque o cardápio de punições é muito grande. Então, uma análise razoável, portanto, uma análise econômica do crime dentro desse critério de razoabilidade já apontaria isso, né? O Brasil tem um problema, ele tem crimes demais. E por que isso é um problema? Porque quem tem crimes demais sempre vai ser ineficiente. Se eu tivesse 4 crimes e punisse esses 4 crimes de maneira recorrente, eu teria um alto grau de eficiência do sistema. Mas como eu tenho tantos crimes assim, eu tenho um gasto de energia muito grande, de um aparelho burocrático grande demais, que não vai conseguir dar conta de todas as hipóteses de repressão. Então, o exagero de crimes, né, a primeira recomendação da análise econômica do crime seria: parem de criar crimes, né, porque tem um monte de grupo de interesse, cada grupo que tem um crime para chamar de seu, parem de criminalizar e comecem a diminuir, né, cada vez menos crimes, para voltar a pensar um padrão de racionalidade em abstrato. E em abstrato é interessante, mas na realidade é mais importante, né? Ou seja, os crimes que efetivamente acontecem e que são criminalizados. São coisas diferentes, como a gente sabe pela criminologia crítica, o número de crimes que acontecem e o número de crimes que são criminalizados, o que é expressado pela cifra negra, que quando se refere a crimes corporativos, né, a crimes de colarinho branco, tem a nomenclatura de cifra dourada, como é, enfim, sabido de todos que tem uma aproximação criminológica. Então, já desse ponto de vista, a gente tem nessa perspectiva 2 lições aqui, né? Uma taxa ótima de crime é positiva, tá? Sabe, para não enganar a profissão, né? O que é uma taxa ótima de crime? Ela é positiva, mas a gente quer ter, digamos, uma taxa de homicídios parecida com a da Noruega. A gente não quer ter uma taxa de homicídios parecida com, sei lá, da Libéria, né? Então, assim, o que é uma taxa ótima de crimes? Não é eliminar o homicídio, é trazer o homicídio para um padrão razoável. E se a taxa ótima é positiva, o crime não tem solução. O crime tem gestão, certo? Não tem solução para o crime. O crime não é algo a ser resolvido. O crime é algo a ser endereçado de maneira racional para a sua correta gestão, para aproximar isso daquilo que uma sociedade, num determinado contexto, define como um padrão razoável de crime. Então, eu acabei de dizer, olha, a gente quer ter uma taxa ótima de crimes igual a da Noruega? Mas é possível? Não é. O que é possível? Bom, então vejamos países que têm indicadores humanos e socioeconômicos parecidos com o do Brasil e que têm uma taxa de crime menor e utilizemos esse referencial, certo? Então, assim, qual que é a taxa de homicídios da Argentina? Já parece uma realidade mais próxima da brasileira. Qual que é a taxa de crimes na Colômbia? E assim a gente consegue ter, porque senão, se você cria uma expectativa irreal, você não consegue fazer gestão, você só consegue fazer propaganda, né? Então, o ideal é você tentar aproximar a análise do crime de parâmetros mais ou menos próximos que definam a possibilidade de uma gestão a partir de indexadores possíveis e não, enfim, hipostasiados, né, perdidos como mera referência.
O segundo ponto é que a eficiência do sistema de justiça criminal depende da comparação custo-benefício com outras ações correlacionadas à redução de crimes, entre as quais, inclusive, como eu falei, a eliminação de crimes na lei. Vejam como isso pode parecer paradoxal. Para uma análise econômica do crime, talvez a melhor coisa para fazer em relação ao tráfico de drogas é descriminalizar o tráfico. Porque é mais barato você descriminalizar o tráfico e cuidar de todas as pessoas que precisam de ajuda por dependência química do que o custo adicional que criminalizar e os efeitos correlatos à criminalização produzem. A análise econômica do crime, nesse ponto, ela não tem nenhuma ética, certo? A gente vai ver depois que, inclusive, ela não se importa muito para questões que são caras aos juristas, como dignidade da pessoa humana. Uma análise econômica do crime, ela se faz de maneira fria, por isso que as conclusões dela são muito afrontosas, né? Seja para classes de profissionais que trabalham a partir de valores, seja para um senso mínimo civilizatório. Ela reduz isso, mas nesse ponto, por exemplo, em relação à política de drogas, é uma conclusão interessante de se trabalhar, porque ela vai dizer, olha, a melhor forma de você reduzir o custo do proibicionismo é você acabar com o próprio proibicionismo e estar disposto a cuidar das pessoas que vão se tornar usuários problemáticos de crack, de cocaína, né? Que o argumento é esse, não, eu estou protegendo essas vidas. Eles vão dizer, olha, não vale o custo. Né? O número de pessoas que a polícia mata não vale o número de pessoas que morreriam se a droga fosse liberada. Então, essa conta, né, de custo-benefício já aponta nessa direção. E a análise econômica do crime também vai incluir políticas de bem-estar social. Né? Aliás, frequentemente ela faz isso quando ela indica que existem medidas de distribuição de riqueza, medidas, inclusive, não tanto num sentido assim de estado de proteção, mas de cupons mesmo, né, de troca. Né? O que eu quero dizer por exemplo, se vocês pegarem o Peter Greenwood, o Charles Murray e outros criminólogos conservadores, assim, eles vão fazer uma conta de quanto dinheiro você tem que dar para uma adolescente para que ela não engravide, por exemplo. Então, ele está pensando política social não numa forma sutil, ou de conscientização, ou de educação e desenvolvimento. Não, ele assim, quanto dinheiro eu tenho que dar para uma pessoa para ela não realizar um projeto pessoal de família, etc. E essa coisa muito cartesiana, análise econômica do crime, como eu disse, que não tem nenhuma ética, acaba nos obrigando a refletir sobre certas criminalizações e, às vezes, pode inclusive servir de combustível, né? Se você estiver disposto a negociar com essa rapaziada, pode servir de combustível para uma crítica decisiva, né, ao sistema penal. Já que, digamos, no consenso liberal, esses são argumentos mais fáceis de manejar, anti-eticidade à parte. Então, o primeiro ponto para uma análise econômica nesses pressupostos é você estabelecer qual a capacidade preventiva real do sistema de justiça criminal. Né? O que realmente a polícia, o aparelho burocrático e a prisão ou sanções alternativas podem efetivamente produzir em termos de prevenção de crimes. Na literatura da análise econômica do crime, que é basicamente toda ela em inglês, né? Mesmo na comunidade europeia continental, e a forma de produção também é muito interessante, né? Quem tiver interesse em estudar isso. Não é a forma livro a mais comum aqui. A análise econômica do crime ela é muito abastecida por artigos. E o fato dela ser por artigos está conectado com uma coisa que eu disse no início. É um pouco como as ciências biológicas, né? Nós, juristas, temos a tradição do livro, né? O livro como condensação de reflexões, como digamos, um acúmulo maior, né? Ainda que seja, digamos, numa coletânea de artigos, mas um acúmulo maior de informação. Já na análise econômica do crime, o que você interessa são atualizações e desenvolvimentos de pesquisas anteriores. O que, inclusive, ajuda a entender por que eles gostam daquela metodologia Chicago, né? Aquela autor data, que para nós é uma porcaria aquele negócio, né? De você colocar lá Foucault 2015, como se fosse possível ressuscitar os filósofos, né? Mas para eles faz sentido colocar o autor e a data, porque eles estão trabalhando na lógica do acúmulo da informação, né? Porque eles não mudam o modelo é o mesmo, é o Rational Crime Thesis, né? A tese do crime do ator racional. E já que o modelo explicativo é o mesmo, o que você tem é o acúmulo de atualização no tempo e no espaço, né? Olha, conseguimos validar isso por mais tempo e em outro lugar, ou incluindo ou eliminando algumas variáveis. Então, veja como uma coisa implica a outra, né? A forma de pensar, os pressupostos epistemológicos se modulam na forma de apresentação disso, né? Então, normalmente você vai achar isso bastante, os textos fundamentais da análise econômica do crime. O texto fundamental
é do Becker, de 1968, né, que é a pedra angular do desenvolvimento disso, vocês vão sempre encontrar como referência em revista. Outra dificuldade que isso aponta, né, digamos, para os estudiosos brasileiros, não tanto o caso da USP, porque a USP paga a maior parte dos periódicos, ela nos dá acesso a quase todos online. Mas o acesso a periódicos dessa natureza, às vezes, é mais caro do que acesso a livro. Porque se você for comprar um artigo sozinho, sei lá, é $20 cada artigo, o artigo tem 9 páginas, né? E você precisa de centenas de artigos para compor isso. Então, você precisa de universidades que paguem o acesso livre, né? O acesso livre, claro, o acesso pago, mas o acesso amplo a esse tipo de pesquisa. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais não tenha tanto pesquisadores brasileiros envolvidos nisso, né? E aí, só para dizer, então, como está em inglês, eu tinha dito antes, a palavra central aqui é deterrence, né? Deterrence é uma palavra que em português vai soar como intimidação, né? Como no sentido de prevenir crimes de maneira geral. Mas ela não é exatamente intimidação, porque intimidação dá uma ideia muito vertical de ameaça, né? O deterrence que eles estão pensando pode ser, inclusive, muito mais sutil, né? Pode ser um soft power, não precisa ser o hard power da iminência de ser pego. Mas eles trabalham com essa ideia do efeito deterrence, né? Então, aqui você tem dois pressupostos na busca desse efeito, né? A lógica custo-benefício, e essa lógica custo-benefício, todo economista que faz análise do direito sabe que essa lógica é falsa. Por quê? Porque ela tem nuances, porque o mundo real é mais complexo. Assim, você pode ler fenômenos como custo-benefício, mas não é assim que a gente toma as decisões, né, ordinariamente. Inclusive porque quando a gente pensa as razões em custo-benefício, geralmente é um momento posterior à própria tomada de decisão. Sobre isso tem livros muito interessantes, né? O próprio livro Pathologies of Rational Choice indica isso, The Nudge, de como a análise econômica que a gente acha que é custo-benefício não é, né? Um exemplo interessante, por exemplo, do professor Daniel Kahneman, que escreveu aquele livro famoso, né, Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar, ele fala assim, olha, se você soubesse realmente a chance de ganhar na loteria, você jamais compraria o bilhete. Ah, mas é só R$2,50. Não, escute, a chance de você ganhar é tão absolutamente ínfima que você está gastando aí nesse bilhete, pelo menos, R$2,49 e tantos milésimos a mais do que a chance de você ganhar. Parece que é pouco, mas é um absurdo que você está pagando diante do mínimo risco de ganhar. Então, veja, parece uma análise de custo-benefício, né? Você acha que está tomando uma decisão, é pouco dinheiro em função dos milhões que eu posso ganhar. Mas como você não vai ganhar, porque é muito pequena a chance, você está, no final das contas, sendo ludibriado com a ilusão de que o custo-benefício compensa. Então, é importante dizer isso. Os economistas sabem que essa lógica custo-benefício não é uma lógica custo-benefício real. É uma lógica custo-benefício conforme a representação das pessoas. É como as pessoas acham que vale a pena ou não. Não é como realmente vale a pena ou não. Certo? Isso é bem importante frisar, porque eu estou interagindo com os atores do crime, que são, né, os seres humanos. Então não interessa tanto saber o custo-benefício real do crime. O que interessa é saber a representação do risco-benefício na cabeça das pessoas. E nesse ponto pode ter uma enorme divergência, certo? Como é, por exemplo, uma divergência no caso do bilhete de loteria. E o segundo pressuposto, que está muito vinculado a esse primeiro, é a ideia de um ator racional. E eu sei que todo mundo que está aqui, que nos assiste, gostaria de pensar que é um ator racional, mas não é verdade, né? Como está antecipado na crítica anterior, a maior parte das nossas decisões existenciais são tomadas em base a sentimentos. E esses sentimentos colonizam uma análise racional a ponto da gente estruturar um pensamento racional em função desses afetos, sem falar no campo da psicanálise, do inconsciente, das determinações, ou então, né, da neurociência, ou se os impulsos elétricos de uma decisão estão pré-articulados antes mesmo que isso possa se formular em pensamento cognitivo materializado. Então, a ideia de um ator racional, isso aí também eu quero frisar esse negócio, já que, enfim, isso aqui claro, uma introdução à análise econômica do crime, a gente não vai ainda descer as minúcias, porque tem todo um aparato, né, para a gente aprender antes. Essa ideia do ator racional é importante porque em alguns livros de direito penal, você afirma que a censura, né, que a culpabilidade se estrutura a partir de uma escolha que o sujeito faz. Mas isso é um absurdo, isso é uma sandice, é uma loucura, porque se você estruturar a censura a partir da lógica da escolha, você vai supor que as pessoas tomam decisões pela prática de crimes em função de uma razão informada na lógica custo-benefício. Sendo um modelo abstrato de análise, e aí, portanto, como modelo abstrato, ele vai estar cheio de preconceitos, de perspectivas que não vão se reconhecer como tal,
Um modelo dessa natureza só serve para reforçar os nossos preconceitos. Mas os economistas, ao contrário de alguns juristas, sabem disso, certo? Então, quando eles falam de custo-benefício, eles têm aquela advertência que eu falei antes, e quando eles falam de homem racional, eles não acham que existam pessoas racionais. Atenção, hein? Nenhuma pessoa séria da análise econômica do direito acha que existem pessoas racionais do outro lado. O homem racional é um modelo que permite um prognóstico. Ou seja, ele é um modelo de avaliação. Ele não é a descrição de um homem real, certo? Você lê em livros de direito, tem juiz que acha que as pessoas são livres, né? E que o livre-arbítrio é o fundamento da censura. Tem cursos de direito e manuais que dizem uma bobagem dessas. Mas os economistas sabem que não, que isso é só um modelo prescritivo e prognóstico de avaliação de grandes massas de comportamento. Por isso que você não pode fazer análise econômica do crime com o indivíduo, certo? Você precisa de estabelecer, por critérios metodológicos, uma amostra suficiente que permita generalizar as suas conclusões pensando em sujeitos racionais que, de verdade, não existem, certo? E um esclarecimento adicional aqui, embora seja uma questão assim um pouco de nota de rodapé, é que o âmbito dessa decisão racional, ela não existe no sujeito diante da escolha, nem mesmo no modelo teórico. Porque o modelo teórico vai pegar 3 níveis dessa determinação. O contexto, as determinações sócio-históricas, que criam a condição de contexto, e o que a gente chama na sociologia de agency, ou agência, que é a capacidade concreta de tomar decisões diante de escolhas determinadas. Então, mesmo o modelo abstrato da análise econômica do direito, que fala de homem racional, e não supõe homens reais, já trabalha com 3 subníveis, né? 3 subdeterminações do que é esse atuar racional, né? Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui é o homem racional que supõe a análise econômica do direito não existe, e quando não existe, ao existir, já responde a determinações sócio-históricas, contextuais e de agência de um indivíduo suposto, certo? Então, isso já nos indica que aumentar o custo do crime, que é o objetivo do efeito intimidatório, do deterrence effect, né? Aumentar o custo do crime é uma tarefa complexa, variável no tempo. Por que é variável no tempo? Porque ela vai variar do contexto, da cultura, etc. Então, é uma tarefa complexa, variável no tempo e depende muito de erro e acerto com avaliação posterior. Significa que a análise econômica do direito é exatamente igual à economia. A capacidade de acertar é muito limitada e ela só tem sentido como ciência retrospectivamente, certo? Vejam hoje no jornal, sei lá, né, depende da hora que você está vendo isso, mas vejam no próximo jornal da Globo que tiver a previsão. O dólar amanhã vai aumentar ou vai subir, né, vai aumentar ou vai diminuir? Nenhum economista sabe, ele sabe que, olha, tem tendências, tem movimentos, ele vai interpretar isso, mas, assim, acho que tanto os criminólogos quanto os economistas são famosos por errar, né? Por quê? Porque a nossa ciência, ela explica o passado. Para ela acertar no futuro, essas variáveis mudam tanto, estabelecem relações tão complexas, que é muito difícil a capacidade prognóstica. Portanto, a análise econômica do direito, ela obriga, e a gente vai ver isso em mais detalhe, um método que implica, à sua vez, uma metodologia de avaliação empírica retrospectiva. Ela faz sentido do presente a partir do passado, mas ela não consegue estabelecer condições para o futuro. Pensem como é diferente, por exemplo, numa disciplina, sei lá, química. Você diz, olha, não importa, nessas condições, né, em CNTP, com tantos gramas de uma coisa e outra, vai sair um terceiro. Isso é um prognóstico certo para o futuro. Sempre dentro de uma margem de erro, mas bastante certo. É possível fazer uma receita nesse sentido. Para a análise econômica do crime, você não consegue fazer isso. Então, se alguém tem interesse em fazer análise econômica do crime para prever a quantidade de crimes que vai ter em 2021, esqueçam, não é para isso que serve. Por quê? Porque ela vai errar na medida em que o máximo que ela consegue fazer é pegar estudos feitos em outros países, em outro tempo, e sempre um tempo passado, e quanto mais passado e maior a série histórica, mais assertivo, né? Quer dizer, quanto mais atrás for, e quanto... a gente viu isso bastante no livro do Piketty, né, O Capital, que é um livro teoricamente pobre, mas muito importante para análise econômica. Por quê? Porque ele pega séries históricas muito grandes. Ah, olha, o capital concentra a riqueza. Ah, isso é ideologia. Não, não é dado. Pega lá desde o século XIX até hoje. Quer dizer, a série histórica ajuda a criar tendência. Ah, então o capital vai continuar acumulando? Provavelmente. Né? Por quê? Porque já faz isso há 200 anos, mas vai com certeza? E quanto que ele vai acumular na semana seguinte? Não sei.
né? É difícil de você estimar. Claro que quanto maior a série histórica, mais possível de fazer essa previsão, né? Eu lembro a respeito disso porque no início da pandemia, ainda em março, né, me perguntaram se o crime ia aumentar e que tipo de crime ia aumentar. E olha, assim, a letalidade policial em São Paulo aumentou. Isso foi completamente inesperado. Eu não imaginei que a polícia ia continuar matando, né, fora de se expondo ao risco do Covid. Não, né, lá o homicídio não pode parar. Então, já no Rio de Janeiro diminuiu muito. Mas por que diminuiu muito? Se o homicídio policial no Rio de Janeiro sempre teve taxas elevadíssimas, inclusive per capita maior que São Paulo, por causa de uma decisão do ministro Fachin. Mas quando que eu imaginei que o Fachin ia dar a decisão? Sabe? Então, assim, a capacidade de prever não é própria da análise econômica do crime. Vamos lá. O efeito deterrence, analisado nesses pressupostos, ele vai ter dois caminhos. Tá? A primeira avaliação é a certeza da punição. E o segundo é a severidade da punição. Claro, como eu disse que é uma proposta liberal, isso já está inscrito séculos atrás, quando Cesare Bonessana, Marquês de Beccaria, dizia que não era a gravidade da pena, mas a certeza da punição, sendo que esse cara nunca fez uma pesquisa sequer para tentar demonstrar isso, né? É um modelo, um chute racional dele. Para a análise econômica do crime, eles tomam isso para o pressuposto, mas eles vão medir isso. A hipótese da severidade significa a combinação e aplicação da pena, de acordo com a jurisprudência, estabelece a severidade da censura. Se você for pego, qual a pena, que espécie de pena e qual a intensidade de pena. E a hipótese da certeza tem a ver com a aplicação e a execução. Se você for pego, dentro da probabilidade de ser pego, qual que é a probabilidade correlata de ser condenado. Aqui eu quero fazer uma advertência. O problema para a análise econômica do Brasil, na análise econômica do crime no Brasil, já de partida, é que o nosso processo penal dura muito, mesmo quando dura pouco, né? Por exemplo, você pega um cara que é acusado de tráfico em São Paulo, a droga, 2 policiais, curto-circuito, ele é condenado, né? E acabou, vai para o tribunal e não tem recurso e ele já começa a cumprir pena, né? A defensoria resiste heroicamente, mas, enfim, mesmo esse processo, é um processo rapidíssimo, ele é muito mais lento que um processo que permite uma análise econômica. Porque para uma análise econômica do efeito da certeza da condenação como pena aplicada e executada, para que isso possa produzir efeitos na sociedade, a distância entre ser pego e ser punido tem que ser muito menor. Então, no Brasil, você já tem uma grande deficiência, porque assim, você vai me dizer assim, qual que é o efeito de incapacitação, de deterrence, né, um efeito de prevenção, que a condenação do Lula transitado em julgado vai produzir em um político corrupto, se disso se trata. Entende? Não tem como saber, porque já passaram agora, vão passar 4 anos, 5 anos, 6 anos, e da data do fato, 8 anos. Então, o efeito aqui ele responde a uma outra métrica, que é uma métrica simbólica, de prevenção geral positiva, mas não de efetivamente intimidar um grupo de pessoas semelhantes, no sentido de que possam ter a mesma motivação para praticar daquele crime, para poder fazer esse cálculo. Eu diria que no Brasil, a gente está muito mais interessado na hipótese da certeza como capacidade de ser pego do que de ser condenado, para poder fazer uma análise razoável, né? Então, logo disso, a gente já tem uma certeza aqui. Quanto pior um sistema de justiça criminal, mais ele vai ter que aumentar as penas em abstrato, porque o enforcement é inversamente proporcional ao aumento das penas. Quanto mais a capacidade da polícia de prender e reagir ao fato, menor a pena que eu preciso para assegurar o seu efeito ótimo, né? Deixa eu dar um exemplo concreto para que isso não fique muito pairando no ar. Digamos que eu queira definir uma expectativa de punição de R$500 por um crime de roubo. Não, se crime de roubo seria pouco, mas digamos assim, pensando em danosidade social. Um crime de furto, certo? Porque num furto, também depende muito do que a pessoa vai subtrair. Veja como é difícil fazer isso, né? Você vai ter que primeiro saber qual que é a danosidade social de um furto. Porque se furtarem o teu celular, por exemplo, se for um celular de última geração, etc., o cara vai ter, só o dano da subtração já passa de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Né? Então, você vai ter que pegar qual que é a perda média de um furto. É que às vezes o ladrão dá azar e só furta R$10. Mas às vezes ele dá sorte e ele pega uma bolsa que está recheada.
o furto de um homem geralmente perde menos dinheiro que o furto de uma bolsa de mulher, que na bolsa tem outros objetos que têm valor, né? Às vezes, sei lá, numa bolsa cabe um tablet, numa bolsa cabe cosméticos, toda a vida pessoal da pessoa, já num bolso de carteira masculina, menos. Então, você tem que pegar todos os furtos, né, que você tiver acesso, fazer uma distribuição normal desses furtos e achar o valor médio. Esse valor médio tem que ter uma resposta de punição, como expectativa de punição. Eu estou chutando aqui para todos os efeitos, uma expectativa de punição no valor de R$500 para furto, só a título de exemplo. Nesse caso, como é que eu chego a R$500 de expectativa de punição? Eu posso fazer uma conta simples. Colocar, por exemplo, que o crime de furto, qualquer que seja, sempre vai ter uma pena de multa de R$1.000 e que eu consigo punir 50% dos infratores. Porque 50% dos infratores a R$1.000, eu tenho os meus R$500 de expectativa de punição. Já aí, alguém diria, não, mas espera aí. Quantas pessoas que furtam são efetivamente pegas? Muito poucas, né? Tem certos furtos que são bastante bem registrados. Por exemplo, o furto de veículo, né? Esse tem um registro bem fiel por causa do seguro. Mas quantos de nós fomos vítimas de furto e sequer fomos à delegacia para fazer o registro da ocorrência? Então, a cifra negra do furto é absurda. É tão grande que, se eu seguir esse parâmetro, eu teria que dar uma pena de multa de centenas de milhares de reais para compensar a ínfima capacidade concreta de reagir a esses crimes por parte da autoridade policial. Me faça entender? Ou seja, são tão poucos os punidos que eu teria que ter uma pena, sendo só pena de multa absurdamente grande, para chegar nesse nível ideal de pena. Então veja como no Brasil isso é muito sério. Pensar a análise econômica do crime pode produzir graves distorções, né, no critério de justiça. Sem falar, como a gente vai ver depois, que estabelecer assim uma pena tão alta torna a censura impraticável. Porque a pessoa que for efetivamente pega, normalmente por um crime patrimonial, não vai ter condições de dar conta, né, dessa dívida. Ela é simplesmente impossível de cobrar. E aí ela não vai produzir nenhum efeito intimidatório, porque põe na conta do sujeito que já vai dever, né, milhões depois de vários furtos. Não faz muito sentido. Então, na análise da expectativa da punição, a gente tem a severidade e a certeza. Na severidade, a gente aumenta a quantidade de pena existente, que é uma aposta, né? E tem vários estudos sobre isso. E os estudos de correlação no Brasil sobre isso são muito mal feitos, né? Isso geralmente aparece nas justificativas dos projetos legislativos, né? Tem que aumentar a pena para que as pessoas se intimidem com isso. Tem um exemplo que é muito interessante, que tem a ver, assim, é de um passado recente, que foi a coincidência que teve entre o aumento da pena nos crimes de extorsão mediante sequestro e a diminuição da extorsão mediante sequestro no Brasil. Se vocês derem uma olhada na criminologia, né, no passado, assim, o registro de crimes, todo mundo lembra como nos anos 90, o sequestro com cobrança de resgate era bastante popular no Brasil, né? Até o início dos anos 2000, assim, acho que dos últimos grandes casos, teve irmão de cantor sertanejo, mãe de jogador de futebol, né? Então, assim, era um crime que causava grande comoção social, né? E é uma situação horrível, né? Você ter, digamos, uma pessoa subtraída da sua liberdade em troca de dinheiro, porque... E tudo bem, a polícia civil se equipou bastante para enfrentar esses casos, né, no Brasil inteiro. Houve, inclusive, linhas de financiamento para que os grupos táticos específicos de cada estado desenvolvessem esse tipo de coisa. E a pena da extorsão mediante sequestro foi bastante aumentada, né? Era uma pena que era muito pequena. E logo em seguida houve uma grande quantidade, né? Tanto que hoje em dia a gente nem ouve falar mais desse crime, né? Até tem saidinha de banco e tal, mas não tem extorsão mediante sequestro. E alguém poderia dizer, bom, então isso permite dizer que funcionou o aumento da pena. Ela estaria cometendo um erro. Por quê? Porque correlação não significa causação. Essa é uma lei da análise estatística. Não é porque duas coisas estão correlacionadas que elas estão vinculadas por causalidade. Então, assim, tanto o número digamos, o número de sequestros caiu, como também diminuiu o número de locadoras de fita VHS. Assim, os dois acontecem correlacionados, mas estão vinculados causalmente? Não quer dizer. Como é que eu sei que algo está vinculado causalmente? Aí a gente vai ter que entrar na metodologia específica para aquela validação retrospectiva que eu mencionei. Como se faz uma análise metodológica de causação quando você está diante de correlação? Então, de novo, né?
Esse é o tipo de aula que um quadro ajudaria bastante, né? Porque você poderia dizer... Mas vamos lá, pensem assim. O primeiro ponto é que tem a correlação. A correlação é um sinal. Mas para ver se a correlação é causação, você vai ter que eliminar as outras variáveis. Essas outras variáveis a gente chama de variáveis de controle. Então vamos pensar um caso hipotético, né? Se você compara 2 estados da federação e vê que num o número de furtos diminuiu muito, para saber se isso aqui é efeito do fato de ter aumentado o número de policiais na rua, para comparar com os dois, você vai ter que isolar as outras variáveis. E essas variáveis podem ser muitas. Por exemplo, como é que eu posso comparar, vá lá, São Paulo, que é o estado, né, mais populoso do país, com, sei lá, com um Mato Grosso, que é um estado grande, mas que não tem, né, uma população tão grande. É muito diferente. Por quê? Primeiro, PIB, renda per capita, IDH, onde aconteceu esse fato, né? Vejam que tem coisas que acontecem em megalópolis, né, em cidades enormes, que não acontecem em cidades menores ou em países que têm a mesma população, mas não têm esse adensamento urbano. Então, o adensamento urbano, ele provoca situações de conflito que não existem, mesmo quando a população seja igual, mas esteja distribuída de outra forma. Desigualdade social também. Quanto mais aguda a desigualdade e mais próximo esses ambientes, isso também vai produzir novas interações. Então, pensem o número, a idade da população, a composição racial, étnica da população, a diferença de distribuição de vitimização e autoria por gênero. Então, para isolar as variáveis e ficar só com as variáveis do policiamento, é muito esforço. Por isso que você não consegue eliminar todas as variáveis e você acaba trabalhando com a redução das principais. Você identifica o que é mais grave nesse cenário e elimina o que deveria ter mais peso para analisar aquela correlação como causação. Só que isso frequentemente leva a erros. Por quê? Porque mesmo aquilo que parece ser pequeno pode produzir, em colaboração com outras variáveis, um grande efeito no resultado, uma grande representação no resultado. Quanto ganham esses policiais? Como que eles patrulham? Em que bairros que eles conseguiram fazer isso? Por quanto tempo demorou? São tantas variáveis de controle que pesquisa empírica em análise econômica é um troço sério. E a gente sabe que é sério porque essas séries de pesquisa demoram 4, 5 anos e tem como resultado um paper de 15 páginas. E olha, uma das coisas que você sempre vai ver na análise econômica do crime é uma extrema humildade dos pesquisadores, dizendo, olha, mais further investigations are required, né? Sempre vem com uma expressão assim, ó, mais investigações, é preliminar, parece ser. Primeiro, pelas variáveis de controle. Segundo, porque dessas variáveis de controle, um outro problema metodológico que pode acontecer é a chamada causalidade reversa. Veja como é interessante a causalidade reversa. Se você aumentar o número de policiais para avaliar se isso vai diminuir o crime, você tem que estar preparado para o fato de que isso pode aumentar o crime porque tem mais policiais. Vê se eu me faço entender. Com mais polícia na rua, mais gente vai ser presa. Então vai ter um aumento do crime. Como é que você vai isolar a variável de que a própria mudança no sistema está produzindo um efeito que é reverso? Então, o problema da causalidade reversa é algo que também tem que ser isolado. E olha, vale a pena ler esses estudos, porque eles são muito criativos nas formas pelas quais eles tentam avaliar, eliminar esses problemas de causalidade reversa, né? Por exemplo, um estudo sobre o aumento do policiamento também tem que levar em conta o seguinte: se aumenta o número de crimes, eu vou aumentar o número de policiais. Então, olha que interessante. Eu estou trabalhando com a hipótese de que mais polícia, menos crime. Mas se eu tenho mais crime, qual que é a resposta? Mais polícia. Então, como é que algo pode ser mais e mais menos ao mesmo tempo? Né? Então, não é só pelo fato que eles vão descobrir mais crime, é porque a resposta política comum para mais crime é mais polícia. Então, para resolver esse problema, por exemplo, teve um estudo que pegou os últimos anos de mandatos de governadores, porque normalmente, quando o cara está na véspera da reeleição, ele quer dar a impressão de segurança, então ele aumenta o policiamento ostensivo, e daí nesses intervalos, sem que o crime tenha aumentado nos indicadores,
eles conseguem avaliar se o aumento do policiamento tem ou não efeito de intimidação. Me faço entender? Porque eles conseguem pegar um período histórico exato no qual não foi considerado aumento de crime, mas por fins politiqueiros teve aumento no policiamento ostensivo. Então isso obriga que o pesquisador tenha muito cuidado em analisar as variáveis contextuais, de agency, né, e do percurso. Outro problema grave que pode ter na metodologia de verificação desses estudos é o chamado deslocamento, o displacement, né? Que significa, olha, se eu tenho tem um caso interessante, né? Teve acho que foi em 94, se não me engano, teve um ataque terrorista a uma sede era um edifício da comunidade judaica em Buenos Aires, que, enfim, tinha várias atividades culturais envolvidas naquela. E aí teve um atentado ali. Por causa de um atentado terrorista, naturalmente, um monte de força policial foi para aquele bairro e também para bairros muçulmanos, onde tinham, né, tanto onde tinha mesquita como sinagoga, teve uma grande confluência de policiais até para evitar ações retaliatórias, né? Digamos que houvesse uma onda de ódio, algo assim. Ou quando tem, por exemplo, um ataque terrorista, teve em Londres, né, no início dos anos 2000, teve um deslocamento de forças, inclusive militares, para o centro de Londres, né? Então você tem uma confluência ali. Aí você vai dizer, olha, durante esse período, tanto na Argentina, quanto em Londres, quanto em Manchester, em vários lugares que se fez esse estudo, em que um pretexto fora do crime trouxe mais polícia, o número de crimes naquela região diminuiu. Tudo bem. Isso parece indicar um efeito de diminuição de crimes pela presença policial. Mas, será que não aumentou em outros lugares? Para fazer uma análise econômica do crime, você vai ter que ver se o crime simplesmente não migra. Porque isso é o erro que a gente tem naquela análise dos hotspots, né, da criminologia. Diz, olha, aqui se concentra o crime. Ah, então vou pôr policial aqui. O que acontece com o crime? Ele vai para a esquina do lado, e para a esquina mais do lado. Então, o crime atende muito rapidamente, né? Eu falo assim, o crime, né, no sentido, mas uma atividade ilícita, por exemplo, vamos dizer que num programa de urbanização autoritário, tipo tolerância zero, assim, eu vou pegar uma avenida de prostituição, né, conhecida por prostituição, e eu vou evitar isso, e vou acabar com esses negócios, e vou cancelar o alvará desses lugares e tal, para higienizar essa rua, certo? O que vai acontecer? Bom, como a demanda para esse tipo de atividade é mais ou menos permanente, isso vai mudar para outra rua, né? Pode ser uma rua de 2, 3 quarteirões, outro bairro, né? Ou então um bairro, por exemplo, que está abandonado, mas então é gentrificado, né? Ele passa por um processo de especulação imobiliária, isso também vai produzir efeitos como tal. Então, esse é o segundo problema da análise empírica que valida a análise econômica do direito. O primeiro é a causalidade reversa, né, que eu mencionei, que é um fato que pode ser mais e mais menos ao mesmo tempo, uma causalidade que você determina e provoca o próprio fenômeno que você quer estudar. O deslocamento, né? Então a possibilidade de que isso mude de lugar e aí tem um aumento enorme no crime num lugar rural, enquanto você está diminuindo o número de crimes na cidade, né, etc. E o último é o da hipótese complementar, né? Que é quando a medida de um efeito depende do outro. Como é que eu posso ilustrar isso? Pensem, por exemplo, a polícia do mundo inteiro ela tem sido cada vez mais informada pela tecnologia, né? Então, cada vez mais uso de tecnologia da informação. Nos Estados Unidos, o sistema CompStat, que é um sistema que, né, garante todos os antecedentes, a ficha do sujeito em tempo real e tal. A pesquisa econômica, no início, não indicou nenhum aumento na capacidade preventiva da polícia pelo uso de tecnologia. Isso é interessante dizer, né? Tem governador que gosta de falar do helicóptero, do drone, que agora tem câmera e tal, mas o desenvolvimento tecnológico para a pesquisa econômica, ele não coincide com a diminuição de crimes. Por outro lado, descobriram que policiais que foram corretamente treinados para tirar o máximo dessa tecnologia, aí sim conseguiram produzir efeito de prevenção de crimes. Então, não é só, digamos, a tecnologia é uma hipótese. Porque o cara vai fazer a conta, olha, a cada real em tecnologia, a gente diminui o crime em 5%, sabe? Esse tipo de conta geral, assim. Não dá para fazer isso. Por quê? Porque depende de uma hipótese complementar. Além do custo em tecnologia, tem que ter o treinamento para o correto uso disso, para que você possa tentar tirar alguma capacidade preventiva disso. Recentemente, por exemplo, que está em discussão no Brasil, e é bastante importante, eu já vi críticas sobre isso, mas é um primeiro passo muito importante, né? É de que os policiais, no cumprimento de mandados de busca e apreensão ou de prisão,
usem uma câmera, né? Uma espécie de GoPro, assim, para acompanhar o fato. Que é importante para controle da violência policial. E aí, assim, mas, sabe, é como se a polícia não fosse capaz de pensar formas de burlar isso. Claro que é. Mas, se eu tenho isso e junto a isso tem um programa de treinamento ou crio mecanismos de corregedoria que criem sanções especialmente severas se não for observado o uso correto da tecnologia, aí eu posso começar a calcular o efeito corretamente. Então, esse terceiro ponto da metodologia, né, que é da hipótese complementar, indica isso. Você não pode tornar absolutas as mudanças. Novas viaturas, menos crime. Mas peraí, em que medida a nova viatura vai estar correlacionada com o seu uso? Né? Se você parar para pensar, é até meio idiota isso, né? Quantas prisões são feitas em alta velocidade após perseguição, né? Em São Paulo, impossível, porque está todo mundo preso no trânsito, então seria melhor dar uma bicicleta para o sujeito. Então, a ideia de que o aumento da tecnologia em si, né, ou o aumento a gente vai ver inclusive do armamento, né? Isso é uma pesquisa interessante sobre a militarização da polícia, se ela tem efeito preventivo. Mas não é uma coisa que você possa avaliar com uma variável isolada, ela tem que ter uma hipótese complementar. Né? Então, só para ter certeza que a gente está trabalhando no mesmo padrão, causalidade reversa, deslocamento e hipótese complementar são 3 problemas da metodologia para verificação das hipóteses da análise econômica do crime. Além disso, né, você vai ter que quantificar os resultados, porque um dos problemas da análise econômica do crime é a sua interpretação. Você pode tirar conclusões completamente diferentes do mesmo resultado econômico custo-benefício. Vou dar um exemplo muito conhecido a vocês. Né? Robert Martinson, no final dos anos 70, indica que a prisão não obedece custo-benefício para a ressocialização. Essa é a conclusão. A pesquisa dele foi bem feita. Ele falou, no custo-benefício, não vale a pena a prisão para reeducar, porque gastando muito ou gastando pouco, ela não reeduca. Qual que é o significado dessa pesquisa? Para a esquerda, significa acabem com a prisão. Né? Pensem em medidas alternativas, parem de prender pobre, quer dizer, abandonar a prisão. Para a direita se não serve para reeducar, demitam os pedagogos, demitam os defensores e mantenham aquilo um depósito de pessoas, né? Um depósito de gente. Então você tem conclusões políticas completamente diferentes a partir de uma mesma pesquisa que indica um dado correto do ponto de vista custo-benefício. Então, embora seja inevitável uma grande capacidade interpretativa do dado, você tem que construir o dado de maneira muito qualificada. Porque já sabendo que aquilo é altamente suscetível de manipulação retórica, na hora de apresentar o dado, você tem que ter muita certeza de como você está construindo ele. Porque é muito diferente você dizer tem 12% de risco a dizer tem 26% de risco. Né? Assim, a forma pela qual as pessoas reagem é completamente diferente. E lembrem, elas estão supondo que do outro lado tem um ator racional. Né? Como na minha pesquisa sobre política criminal atorial, eu constatava isso. Né? Tem um teste que você compra para saber se você está diante de um predador sexual, né? De um sujeito que tem tendências de cometer crimes sexuais graves. Digamos que o namorado da sua filha vem buscá-la para levar para o cinema e você fala, escuta aqui, senta aqui, vamos fazer um teste rápido, certo? E aí você começa a preencher ali, né, os dados do rapaz e daí dá no final do resultado, né, de que ele tem 8% de risco de ser um predador sexual. 8% é um risco muito baixo, né? Mas para sua filha é inaceitável. Você vai acabar esse relacionamento, vai expulsar o cara, vai chamar a polícia para tirar ele dali. Quer dizer, a reação que as pessoas têm na estimativa de risco já é uma reação que não responde à razão. Pior ainda se esse cálculo não for bem definido. Porque uma coisa é dizer que o cara tem 8%, outra coisa é dizer que o cara tem 28%, quer dizer, muda completamente, pode ficar ainda pior, né, etc., a forma pela qual se reage. Tanto como, né? Enfim, eu critico bastante esse tipo de modelo. Isso já está, não precisaria explicar nisso, né? Se bem que no tempo contemporâneo parece que você tem que dizer, olha, é evidente que eu sou contra isso, etc, né? Mas enfim, eu tenho isso já escrito, não é um problema. Para estabelecer, então, esse tipo de causalidade numa análise comparativa dentro da metodologia da análise econômica, nesse chamado método regressivo, né, a gente chama isso de regressão analítica. Né? É um método estatístico bastante conhecido, que, como eu falei para vocês, significa isolar as variáveis que possam afetar e permitir que a correlação
se demonstre ou não como causação. E daí o resultado ele se expressa em 3 ordens. Uma ordem de sinal, que há um efeito positivo ou negativo, não no sentido de ser bom ou ser ruim, né? Mas há um efeito de mudança ou um efeito de não afetação, né? Um efeito que promove o crime ou que diminui o crime. Então, de sinal, de magnitude. Bom, se afeta positivamente a prevenção, quanto que afeta, né? Eu vou dar um exemplo a vocês. Na pesquisa do casal Glueck, né, o famoso casal Glueck da criminologia, Sheldon e Honor Glueck, eles acharam, se não me engano, no 3º estudo que eles fazem, né, com adolescentes que foram presos, literalmente eles foram presos na época, né, que adolescentes que foram presos e foram analisados durante o curso da sua vida, para saber dos que foram presos, quais que tomaram jeito e quais não. Lembrando que isso é uma pesquisa, claro, né, ainda do século, já não na primeira metade, mas assim, muito envolvida com a teoria da primeira metade do século XX. Então, eles queriam saber, olha, o que faz com que algum adolescente tome jeito e pare de cometer crimes. Então, eles analisaram esses adolescentes, né, durante a vida inteira, né, a pesquisa é uma série histórica muito interessante, para saber o que fazia com que certas pessoas evitassem, né, voltar para o crime. E aí, eu vejo isso nos manuais e cursos de criminologia no Brasil, que falam que a hipótese dos broken homes, né, dos lares desfeitos, e que basicamente o que mantinha um adolescente fora do crime era ter um lar com pai, mãe, figuras típicas e tal. Mas se você for de fato ler o estudo do Glueck, não é bem isso que eles dizem. De fato, o índice estatístico mais forte que eles apontam nesse tipo de regressão, né, não é custo-benefício, mas é um modelo. A metodologia é a mesma, embora a forma seja outra, eles vão dizer, por exemplo, que é o serviço militar obrigatório, que tem 0,26 de afetação positiva para evitar o reingresso no crime. Veja, isso é um sinal e uma magnitude. É um sinal positivo de 0,26. Mas a terceira pergunta é, qual que é a relevância estatística desse achado? Em que medida 0,26 é vantajoso comparado com outras coisas? Porque passar pelo serviço militar obrigatório pode ser traumático, é uma decisão que afeta a tua vida, né? Eu não sei vocês, eu não fui dispensado do serviço militar, acho que seria péssimo militar, de qualquer jeito. Acho que fizeram, claro que eu de maneira, digamos, inteligente, já fui com uma camisa do Che Guevara, enfim, já fui para despertar antipatia, né? Não queria o cara lá dentro. A gente tem essa estratégia, porque eu morria de medo. Porque se eu fosse selecionado, isso ia me atrasar 1 ano do vestibular, né? Assim, tinha um monte de coisa que eu não queria fazer, né? Eu cheguei a fazer o teste lá, me mandaram lá para fazer acho que por despeito, né, do NPOR, mas daí no final eu acabei passando no teste físico e eles tinham excesso de contingente e me dispensaram. Mas seria algo muito grave, no sentido de que afeta muito a vida de alguém. Então, será que 0,26 justifica colocar alguém que passou, digamos, pela Fundação Casa no serviço militar? Então, não é só que você tenha uma ordem, um sentido positivo, e que eles tenham uma magnitude que indique relevância. Você vai ter que ver a relevância estatística desse achado. E quando você coloca na relevância estatística, a maior parte das análises econômicas tem uma capacidade prescritiva, no sentido do que fazer, muito pequena. Muito pequena, né? E a própria linguagem deles vai denunciar isso nas conclusões, como eu já antecipei, né? Sugerimos que se pense nessa direção. Parece apontar novos estudos, precisam complementar. É nesse último degrau, que geralmente falta a alguns pesquisadores que intuitivamente vão por essa linha, é na análise comparativa da relevância estatística do achado, que pode ser positivo, pode ter influência, mas influência em relação ao quê? Comparado com o quê? Que está o grande segredo. Então, para encerrar aqui, porque eu já falei demais, eu não quero, né, depende vai que você tem alguma questão, etc. Eu vou falar de prescrições gerais muito rapidamente, depois de todas essas considerações aí epistemológicas e tal. Prescrições gerais da análise econômica do crime para o sistema de justiça criminal. Primeiro, se alguém que faz análise econômica do crime olhasse para o sistema brasileiro, a primeira coisa que ele ia notar é a sua irracionalidade na pena. Não faz sentido. Pensem, companheiros. Detração, progressão de regime, pena alternativa. Eu diria que a maior parte da discussão da execução penal no Brasil parte da constatação da desumanidade do cárcere e da absurda desproporção que a pena real tem da pena abstrata.
ser preso no Brasil é ser preso no Brasil em condições muito específicas que obrigam o judiciário a modular consequências, fazer mutirão, antecipar a progressão, criar formas de detração, né, permitir progressão por trabalho, mas também por leitura. Quer dizer, tem toda uma série de saberes e técnicas no Brasil que, bem ou mal, tenta compensar a absoluta desumanidade do maior crime contra a humanidade em curso no país, que é o sistema carcerário. Então, um economista que olhasse, né, um economista vulgar nesse sentido, que olhasse para o sistema brasileiro, a primeira coisa que ele ia dizer é um absurdo esse negócio, peguem 80% dos crimes e eliminem a pena de prisão. Não faz sentido. A pena de prisão é muito cara para esse tipo de bobagem. Sabe, bobagem mesmo, como dano à planta ornamental, mesmo maltrato aos animais, né? Porque é uma questão ética, você vai tratar um ser humano de maneira animal porque ele tratou um animal de maneira desumana e vai colocar ele numa jaula. Quer dizer, cancela a pena de prisão para isso, cancela a pena de prisão para furto, nem de reincidente, não faz sentido, né? Então, assim, descriminaliza as drogas. Ou então, se vai manter a criminalização das drogas só com multa. Não, a primeira coisa, e o Gary Becker diz isso lá em 68, no Crime and Punishment and Economic Approach, né? Ele fala, o centro, olha como isso é completamente diferente. O centro de um sistema penal é a multa. Multa, não prisão. Por quê? As multas são mais baratas. Prisão custa caro. É prisão, agente penitenciário, é judiciário, né? A multa, escute, não, entre nós, assim, né? A gente fala de que tem que ir ao STF para transitar em julgado, porque o sistema é brutal, ele é uma desumanidade completa e o STF tem que disciplinar de cima para baixo, porque o judiciário brasileiro não tem um padrão técnico elevado para realizar a sua função civilizatória. Não tem mesmo, basta ver sentenças e acórdãos, né, como são mal feitas, tecnicamente pobres, etc. Então, a gente, assim, não só porque está escrito na Constituição, mas você diria, a liberdade de alguém tem que passar por todos os crivos do judiciário mesmo, né? Tem que ter trânsito em julgado, tem que ter esse tipo de densidade na decisão. Mas uma multa não precisaria, né? Claro, dependeria um pouco do valor da multa, mas a multa é mais fácil. A multa ela é muito mais barata, ela se opera com um judiciário menos caro, né? Porque dependendo da maneira que você decide arbitrar essa multa, sabe, você pode resolver quase que imediatamente, né? Talvez se o sujeito quiser recorrer da multa, ou o Ministério Público achou a multa baixa, mas acabou ali. Isso não vai ser problema para o STJ, isso não vai ser problema para o STF, entendeu? Assim, eles vão continuar tendo direito ao recurso especial extraordinário, mas não vai ser admitido e com razão, porque nós estamos falando de multa. Então o Gary Becker diria, olha, o centro do sistema penal tem que ser a multa. Entre nós, companheiros, que sentido faz pena de prisão simples em contravenção? Penas de prisão inferiores a 8 anos. Quer dizer que não tem outro jeito de resolver lesão corporal, injúria, calúnia, difamação, que nem deveria ser crime de partida. Ficar lá lotando o juizado especial criminal é um absurdo, né, desperdício de tempo, de inteligência, de humanidade, de existência. Aquilo lá é o inferno na Terra, né? Quer dizer, para quem opera e para quem visita, né? Enfim, não tem como ser... É muito mais barato, né, você ter um centro de sistema penal em base à multa. Segundo, as multas são muito mais maleáveis para permitir a construção de um sistema de pena, de apenamento, né, que seja justo. Porque, olha só, se eu tenho uma pena, como a gente falou, né, você tem uma pena de furto de tantos reais e o furto aumenta, você consegue operar tanto na severidade da pena quanto na certeza da punição muito mais rapidamente. Agora, para aumentar a pena, qual que é o reflexo do aumento de pena? Veja, eu estou fazendo uma pesquisa agora com uma estudante de graduação sobre os reflexos do aumento da pena no feminicídio. Sabe, assim, o que aconteceu nos júris pós-lei com a possibilidade... Na prática, aumentou a pena, em média, 1 ano, 1 ano e meio. A gente está, né, vendo... Vale a pena? Sabe, toda uma movimentação social para que, na prática, no final da coisa, a pena seja 1 ano e meio maior de uma pena que já é de 19 anos, que já é de 20 anos, sabe? Não faz sentido. Então, claro que eu já não estou sugerindo que tem que ter pena de multa para homicídio. Homicídio é uma das poucas coisas que não submete. Mas, eu quero demonstrar aqui que a pena de multa, ela permite esse erro e acerto empiricamente verificável com muito mais precisão do que a pena de prisão, né? E o terceiro elemento, né, depois do fato de que são mais baratas do que a justiça criminal em geral, né, permite um barateamento dela, e que são mais maleáveis, é que elas somam valor ao crime. Isso é interessante, né? O crime é uma perda, né? Perda, porque a justiça chega tarde e o que ela traz? Mais violência. Então, quando você
tem um sistema criminal construído a partir da multa, cada crime que acontece já é em si uma hipótese de diminuir para a sociedade o custo da sua repressão. Só que, com isso vem uma advertência muito importante da análise econômica do crime. Dizem os economistas, você não deve vincular a repressão ao recolhimento de multa. O que isso quer dizer? Que se um sistema de justiça criminal que opera a partir da multa não deve ter o valor da multa revertido para as agências de repressão. Sabe essa ideia de que a polícia pegou um traficante e aí pegou um Camaro, uma Ferrari e agora vai colocar o logo da polícia e usar... Eles falam, não faça isso. Não faça isso porque se você começar a recompensar a polícia por prender, ela vai criar heurísticas de punir certos crimes onde ela se premia e deixar de punir crimes onde ela não é premiada. Então, todo mundo que propõe a multa como centro vai dizer esse valor tem que ir para o capital geral do Estado. Ele não pode ir vinculado... Então, todas essas coisas que tem, por exemplo, na lei de lavagem de dinheiro, sabe? De que a apropriação dos recursos vai para as forças-tarefas, essa coisa do Ministério Público Federal por olho gordo naquilo que ele tira dos delatores. A análise econômica do crime fala, não metam a mão nesse botim. O corpo da repressão tem que receber um salário estável e que não pode mudar em função da multa. A multa é isso, né? Se a multa reverter a favor do policial rodoviário federal, ele vai colocar o radar bem onde ele pega todo mundo, com intuito arrecadatório, porque ele sabe que aquela grana vai vir para a própria... E se não é para a própria remuneração, é para melhorar onde ele fica, para trocar a sua viatura. Então, não pode ter, né, na análise econômica do crime, estruturado a partir do centro da multa, uma vinculação entre a multa e a arrecadação da agência de repressão. Né? E eu acho que isso nos faz pensar, né? Quantos crimes deveriam continuar sendo crimes no Brasil se apenas as multas, né, fossem... E veja, a multa pode ser algo muito doloroso para a pessoa, né? É só você calcular com correção. A gente vê tanto desvio no Brasil nesse ponto, né? É delegado que arbitra fiança em salário mínimo para quem não tem nem o dinheiro para pagar sabe, a volta de ônibus para casa. Isso no Brasil precisa ser aprimorado. O CNJ precisa aprimorar urgentemente o sistema de cálculo das penas de multa. E a análise econômica do crime mostra isso, de que você tem que tirar, porque os juízes não vão gostar disso, né? Você tem que tirar dos juízes a arbitrariedade da pena de multa. Quem tem que definir a pena de multa são programas de cálculo atuarial que consigam colocar diferentes variáveis que tornem aquela multa adequada para aquele sujeito. Claro, porque pode ser uma pena ínfima para alguém, pode ser uma pena que acaba com a chance de vida de alguém. Né? E num país que tem uma desigualdade social do tamanho do Brasil, o cálculo da pena, mesmo lá no bifásico, né, da pena, que parece ser racional e tal, o cálculo ainda está muito errado. Né? Enfim, tem que ter mais discricionariedade e, portanto, menos arbitrariedade a partir de critérios técnicos que calculem a multa sendo a atividade central, né, da pena no Brasil, de acordo com a proposta da análise econômica do direito, que afaste os juízes dessa conta. Né? E isso acontece, por exemplo, nos Estados Unidos acontece bastante. Né? Na minha tese doutoral eu demonstrei isso, mostrando como o juiz condenava o sujeito a uma pena de multa conforme o software tal. E o software tal já estava pré-autorizado pelo sistema de justiça federal. E aí ele colocava os dados do sujeito, e tinha diferentes dados, né? Quantos filhos você tem, quanto você tem na poupança, quanto você tem de ações, sabe? Quantos carros você tem. E aquilo permitia arbitrar uma multa que fizesse mais sentido e não tirada da cabeça, né, do juiz, utilizando o critério, por exemplo, do 59, que, né, o que a personalidade do sujeito tem a ver com a multa, né? Enfim, é burro, além de inconstitucional, porque é direito penal do autor, né? Então, claro que também seria nesse caso, mas daí os economistas não se importam com trivialidades como a Constituição, né, etc. Também parece interessante, né? Desculpe, uma coisa interessante também da análise econômica do direito é que, pelo que eu acabei de dizer, alguém poderia dizer, então vale a pena antecipar a cobrança da multa já no juiz de garantias e transformar, sei lá, que a audiência de custódia seja uma espécie de primeira coleta? Não, né? Pelo contrário, a análise econômica do crime mostra que a justiça negocial está causalmente vinculada ao aumento de crimes e não à sua diminuição. Incrível, né?
são coisas, enfim, contraintuitivas. Eu remeteria ao estudo do Enfort e Spengler, de 2015, concentrado na República Federativa da Alemanha, que verificaram que no período em que o governo alemão deliberadamente quis aumentar o número de transações e ter menos penas aplicadas, coincide causalmente com o aumento do número de crimes. Por quê? Porque tem a ver com o sentimento de impunidade, já que ele está correlacionado com a ideia de custo-benefício do crime, né? E isso não é para defender, né, digamos, a justiça negocial ou para criticá-la. É só para dizer que no Brasil nenhuma pesquisa foi feita. Nenhum referente de pesquisa foi feito. Então, sabe, vem um ministro aí, tira, não vou dizer de onde, mas ele tira de algum lugar um monte de ideia, mas não tem nenhuma pesquisa, não tem nenhum cuidado, né? Nem mesmo pesquisas que demonstrem os seus interesses. Não, é tudo, enfim, né, impressão de boca para fora, é muito prescritivo e tem pouco estudo. Mas existe, né? Existe material para a gente poder dar uma olhada com calma. Então, já mencionei que os tribunais precisam perder autonomia, né? A análise econômica do crime, aliás, nisso é taxativa. Elas diziam, os juízes não têm feito um bom trabalho e eles são caros para fazer trabalho ruim. Então, nós temos que substituí-los por mecanismos mais eficientes de censura, de sanção. Por isso que eu acho engraçado assim, né? De repente, eu vejo muito, porque tem que fazer uma análise econômica do crime. Cara, você seria o primeiro a rodar, né? Você é o primeiro inútil da história. Também é preciso levar em conta os efeitos colaterais da criminalização. Isso é bem interessante, né? Que é o seguinte, a análise econômica do crime também leva em conta aquilo que é colateral a um processo de criminalização, mas que o sistema de justiça criminal não entende como próprio. Tem uma pesquisa de 2006 que indica, por exemplo, que no crime de colarinho branco, 90% dos que foram processados, e nem todos foram condenados, mas que 90% dos processados perderão seus empregos. Por uma análise econômica do crime, perder emprego é uma consequência preventiva. Porque os colegas desse cara vão ver que a primeira coisa que acontece é você perder o emprego. Pouco importa se você é culpado ou inocente, né? Eu tenho um monte de cliente que é sabidamente inocente, mas que perdeu o emprego porque, me desculpa, cara, não é nada pessoal, mas é política da empresa. Você está respondendo num processo da Lava Jato, a gente não quer saber disso, né? Então, assim, levar em conta efeitos colaterais da criminalização é algo que a análise econômica do crime faz, mas o judiciário não faz, né? Porque quando ela absolve o sujeito, ela não o indeniza pelo fato dela ter determinado que ele perdesse o emprego. E 30%, na verdade 28% nessa mesma pesquisa, indica que o sujeito não consegue emprego na mesma área depois, mesmo sendo absolvido, porque os compliances internos da empresa já proíbem contratação de quem tenha sido processado. Então, se você não medir esse efeito colateral no deterrence, na prevenção, você está errando na análise. Porque o crime tem um monte de consequências colaterais que têm que ser compreendidas também como efeito preventivo. E aí vem a parte que eu disse a vocês que os advogados iam gostar, né? Quem faz análise econômica do crime geralmente recomenda que os honorários sejam caros, né? De que o sujeito do crime corporativo saiba que você vai ter que enfiar uma faca grande, porque nisso os advogados criminalistas são parte da prevenção. Então o cara tem que saber que vai ter que desembolsar uma fortuna para ter advocacia, né, privada de qualidade, porque isso é parte do efeito desestimulante, né? Isso é parte do efeito preventivo. Para encerrar, e se eu não fizer nada disso e mantiver um sistema de punição estruturado em torno da prisão? Bom, primeira coisa, a análise econômica do crime diz, você vai ter prisão? Tudo bem, mas você só pode ter prisão para crime violento. O que já novamente contrasta com a forma prisão no Brasil. Por quê? Porque a prisão, ela ou serve para incapacitação ou ela serve para prevenção. Quando que a prisão serve para incapacitação? Só se você tiver pessoas que têm um prognóstico de reincidência forte e que tenham vinculação entre reincidência e prática daquele crime. Então são duas coisas. Primeiro, você tem que ter uma grande amostra que correlacione reincidentes crônicos e a reprodução dessa reincidência crônica dentro de um programa de prognóstico atuarial. Atenção, nenhum dos dois existe, certo? Se nenhum dos dois existe, diz a análise econômica do crime, então você só poderia usar a prisão como incapacitação para crimes violentos, para pessoas diagnosticadas como perigosas. Novamente,
outro debate. Não é um debate como o da política criminatorial, né? Da ideia de reincidência crônica, de uma perigosidade para o prognóstico, mas eu estou falando de pessoas agressivas, certo? Então, existem pessoas agressivas? Existem. E assim, você pode ir em qualquer hospital psiquiátrico e um psiquiatra vai te explicar que existem, né, enfim, sofrimentos psíquicos que provocam agressividade, etc. E uma pessoa também pode se tornar agressiva porque teve uma educação muito violenta, porque foi socializada de maneira violenta. Então, nós sabemos que existem pessoas agressivas, correto? Só que o que a gente está dizendo aqui é que essa agressividade vai ter que ser diagnosticada como vinculada à prática de crimes, o que pode não ser o caso, atenção, né? Por exemplo, um lutador de vale tudo pode ser um cara muito agressivo, mas ele não está vinculado à agressividade dele à reincidência crônica. Então você teria que ter agressividade, mais a prática de um crime, mais associação da agressividade ao crime. Fácil entender? Isso é tão raro, que geralmente se refere a esses caras como os maníacos, né? O maníaco do parque, porque é raríssimo que você tenha, digamos, a convergência de todos esses fatores, que é a agressividade, crime e crime vinculado à agressividade de maneira sistemática. E um analista econômico do crime te diria, somente para essas pessoas você poderia ter prisão como incapacitação. Portanto, mesmo em um sistema que opere prisão para crimes violentos, enquanto for prisão para neutralização, e eu estou dizendo isso porque só nesse contexto se justifica prisão por muito tempo, tá? Ou seja, colocar uma pessoa mais do que 5 anos na prisão só se justificaria nesse extremo de ter crime grave, agressividade e correlação crime grave e agressividade. O que já é raro, né? É o raro do raro em relação, por exemplo, em relação ao homicídio, né? A maior parte dos homicídios acontece em disputas de pessoas, né, que beberam, que bateram carro, com xingamentos escalonados, quer dizer, não é uma coisa assim que possa ser vinculada à agressividade durante o curso da vida, etc, etc. Embora isso exista, mas é muito pequeno, né? E a gente não faz política pública a partir da exceção. Assim como a gente não pode fazer política pública para o álcool a partir dos alcoólatras, embora a gente tenha que perceber a questão do alcoolismo como uma questão social grave, você não faz política para todos a partir daquilo que é excepcional, né, numa determinada forma de comportamento social que possa ser reprovável, censurável ou problemático, né, como o uso problemático de uma substância psicoativa. Tá, e daí, o que sobra? A prisão não para incapacitação, mas a prisão para prevenção. Qual que é a possibilidade de prisão para prevenção? Aí a análise econômica do crime diz, a menor possível. Tem um estudo muito interessante na vitimologia que mostra que períodos curtos de prisão, mas curtos mesmo, assim, coisas de semanas na prisão, tem uma capacidade preventiva que se pode medir, por exemplo, para a violência doméstica. Então, assim, não que eu esteja sendo eufemístico, apologético da prisão, nem nada disso, estou dizendo assim, é irracional o tempo de pena que a gente calcula para crimes no Brasil. Que existe boa evidência empírica a demonstrar que mesmo para crimes violentos, um período curto de pena efetivamente cumprido é muito melhor do que uma pena enorme que é cumprida no nosso excruciante regime progressivo, que é obrigado a criar um monte de exceções, a tornar o aparelho burocrático ainda mais caro para um juiz de execução que não só cuida das garantias do acusado, como tem que fazer quase que gestão penitenciária de modo colateral, né? Então, o que eu estou dizendo assim, em outras palavras, veja, essa é uma ideia que, inclusive, o professor Luiz de Ferrajoli defende. É melhor você ter penas pequenas, efetivamente cumpridas, do que todo um sistema elaboradíssimo de progressão que, além de não realizar a sua função, gera mais miséria humana. Então, assim, eu estou falando de penas de prisão de 1 semana, 2 dias, sabe? No máximo aí de 6 meses, 7 meses de prisão efetiva. E que isso, e mesmo que isso não possa ter um efeito preventivo tão grande quanto prisões longas, não fica muito aquém. Então, digamos, se eu pensar, o efeito preventivo de uma pena longa é 50%, tal, de uma pena curta seria 42%, vale a pena, é só 8%, o dano humano é muito maior, o tempo que esse cara fica longe da família é muito menor, né? Então, pensar essas coisas. Veja como a gente está longe de uma análise racional do sistema penal, né? Mesmo esses economistas liberais, de terceira categoria, mesmo essa gente intelectualmente rasa, com formação humanística pobre, com uma metodologia ordinária como essa, que não chega aos pés da criminologia crítica, consegue ter uma visão mais crítica do que a maior parte da classe política brasileira, ou mesmo, digamos, do que a classe jurídica nacional, quando pensa o seu papel na prevenção de crimes. E aí, enfim, o último ponto que eu quero comentar, tem outras coisas ainda, né? Enfim, a gente poderia falar
dá para falar muito tempo sobre isso, é uma disciplina em si, né? Tem muita coisa envolvida aqui. Mas aí, para encerrar essa primeira exposição, eu quero dizer que já existem pesquisas, assim, um certo acúmulo de pesquisas que indica que existe uma correlação entre aumento de pena e diminuição de crimes de uma mesma natureza, mas que isso acontece muito mais pela publicidade do fato e, portanto, a criação de consciência do que efetiva aplicação de penas. Deixa eu dar um exemplo a vocês. A pena de estupro não mudou substancialmente, tá? Mas a consciência de que o estupro se dá num contexto que não é o contexto estereotipado do estupro, né? Um sujeito num terreno baldio, à meia-noite, etc. E que o estupro é praticado por homens que são, às vezes, maridos dessas mulheres, companheiros, colegas de trabalho, conhecidos, né? Colegas de faculdade, etc. A consciência da vitimização feminina consegue produzir um efeito dissuasório muito maior do que o aumento da pena. Então, essas pesquisas indicam que, olha, antes de mexer um mês na pena, invista boa parte desse dinheiro, que vai acabar te custando esse aumento de pena, em campanhas de conscientização e formação, mesmo nesse nível panfletário, mesmo nesse nível, sabe, Jornal Nacional, essa coisa meio... porque essa informação circulando já parece ser mais eficiente no custo-benefício do que um processo legislativo que afete isso. Certo? E daí o que sobrou aqui são restos da avaliação crítica e de uma avaliação eufemística, né? Uma avaliação no sentido de ver o que isso nos presta para a criminologia crítica, mas eu acho que eu já falei o suficiente. Acho que dá para ter uma boa ideia, né, de como funciona isso. Só se vocês quiserem ter, assim, graficamente, depois a gente pode, enfim, é só um modelo, mais ou menos, o cálculo básico da expectativa da pena é mais ou menos esse aqui, né? P como ser pego, né? C como condenação, S natureza da sanção, que vai ter que ser medido de maneira direta ou indireta em relação ao custo social do crime versus benefício social do crime. Eu não cheguei a mencionar isso, mas é importante, porque a análise econômica do crime não esquece que alguns crimes podem ser socialmente úteis. Por exemplo, quem dirige alcoolizado comete um crime no Código de Trânsito Brasileiro, certo? Mas, se ele está bêbado para poder levar a mulher grávida para ter o filho, embora seja um crime, o benefício social disso é positivo. Então, você tem que levar em conta também que existe um monte de hipóteses de justificação e de exculpação que permitem que mesmo algo que tem um custo social de crime vinculado à possibilidade de ser pego, à possibilidade de receber uma censura e a natureza dessa censura, ainda assim justifica que ele seja absolvido, porque o crime acaba valendo na análise custo-benefício, porque tem benefício social concreto, certo? Mas aí, novamente, a gente entraria... vai coisa aqui, né? E eu também não quero tomar muito mais o tempo. Já deu aí 1h30 de exposição. Se vocês tiverem alguma questão aí que eu possa endereçar, eu tô à disposição de vocês. O professor Maurício Dieter, o problema de estar numa palestra com ele é que é tanta informação e é uma construção tão profunda que a gente se depara com tantas questões. Eu não sou o debatedor é o professor Eduardo, mas assim, só a título de reflexão, né, coisas que me passaram à mente, a ideia de que só vai acabar com o crime quando se acabar com as leis penais, por óbvio, porque é da natureza humana a criminalidade. E essa questão da amostra, da quantidade, a ínfima taxa e a absurda quantidade de crimes que estão na cifra negra, também para uma gestão de segurança pública, né? A taxa da violência doméstica, quer dizer, ela aumentou ou agora nós denunciamos? Também é uma pergunta dentro do que o professor já tinha comentado. E aí o professor falou muito sobre a questão da certeza e da severidade da punição, e a gente pensando em tudo que a gente já estudou sobre a construção da pena, né? A questão da prevenção e da retribuição, já muito antes da ideia de pena, a pena que era corporal, ela era instantânea, passou a ser uma pena que retirava o movimento da pessoa e, retirando o movimento, retirava o seu tempo. Não é? A unificação do direito no século XVIII, com as revoluções liberais,
e justamente vinculadas à necessidade dessa unificação do direito para a movimentação da economia, né? E aí a pena junto com a economia e todos os problemas que daí vieram. Hoje nós nesse sistema neoliberal e caótico do ponto de vista do sistema penal e caótico do ponto de vista do punitivismo, quer dizer, como que nós... E aí fica uma coisa que eu sempre tenho falado, como que podem existir operadores do direito que não são garantistas no Estado Democrático de Direito, é outra coisa, e junto a tudo isso que o professor falou. Então, é uma enxurrada de informações e que fazem a gente pensar, mas, professor, como sempre, eu não preciso nem dizer que é brilhante, porque isso é óbvio, né? Basta ouvir o professor e isso fica muito claro. Eu passo a palavra para o professor Eduardo Milhomens. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, professor Leonardo. Professor Maurício Dieter, é sempre um prazer estar com você. Que pena que a gente não pode fazer isso ao vivo. E falar que a palestra sua, que eu estava presente no CNJ, a gente até se encontrou, a palestra em março, foi a última palestra que eu tive ao vivo, então está muito recente na minha cabeça, que foi exatamente uma palestra brilhante sobre o sistema penitenciário que o senhor deu lá, um show. Eu sou coordenador do IBCCRIM aqui e a gente sempre está em contato e para mim foi o convite do professor Leonardo, foi muito bom eu estar com você. Agora tem uma parte ruim, porque questioná-lo, que ele começa, né, professor Leonardo, ele começou falando que ele ia ficar muito no básico, até assustador o básico do professor Maurício Dieter. Bom, eu vou fazer dois questionamentos bem rápidos, professor, tentando condensar, e você me desculpe se eu não conseguir trazer a profundidade da arguição que o senhor fez aqui. Eu sou um entusiasta da economia, mas eu leio de hobby. E o primeiro livro que eu li muito foi o Freakonomics, do Steven Levitt. E dali eu passei para um outro livro em 2016, 2017, que eu cheguei a ler ele só pela metade, o Nudge, do Richard Thaler. E que naquela época ainda se falava muito da economia comportamental e a economia clássica, e depois ele acabou ganhando um prêmio Nobel, e aí ele escreveu, ele acabou trazendo esse livro, e esse livro virou meio que um Amazon Prime ali, e foi vendido. E essas questões sempre trouxeram muita angústia para mim, e aí o professor Leonardo, que é o gênio nosso aqui da culpabilidade, e eu sempre, e ali, quando ele fala, né, o ser humano não é perfeitamente racional, não tem uma calculadora na mão, ele tem alguns lances do livro dele que ele fala, olha, o ser humano, para ser o homem econômico, ele tem que ter o pensamento do Einstein, do Mahatma Gandhi, juntar isso tudo, isso não existe, isso é comportamental. E a gente passando isso para o direito penal aqui, que sempre o crime, para mim, é uma escolha. É fazer uma escolha errada. Você faz uma escolha errada. Quais são os objetivos? Isso aí a criminologia sempre tentou, o direito penal sempre tentou questionar. A base toda nossa ali é a escolha que você fez de corromper a norma e por isso você vai ser punido. Dentro dessa questão, desse nudge, aí a gente vai ver alguns governos, como um governo inglês, criando uma questão, um departamento só de nudge, o empurrão para fazer a escolha certa. Aí, o primeiro na questão dos órgãos, agora eles já estão fazendo também em outras questões super interessantes. Dentro dessa nova economia comportamental, você acredita que existe um espaço, principalmente dentro do compliance, para você criar dentro das empresas situações para que as pessoas que trabalhem nessa empresa façam a escolha certa, evitando assim a criminalidade econômica? Essa é uma questão. Hoje a gente já consegue fazer. Existe algum estudo, existe algum direcionamento nessa questão do compliance, a utilização dessa economia comportamental para realizar estruturas de compliance para se evitar a criminalidade econômica? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta,
Aí eu vou ter que fazer porque não vou perder a oportunidade de ter você aqui. Nesse grande Black Lives Matter, surgiu uma situação que é econômica, que a gente pôde ver que algumas pessoas vêm falando sobre o desfinanciamento policial. Uma polícia cara. Começamos a questionar isso. Uma polícia cara e pouco efetiva. A nossa polícia, eu pegando alguns dados aqui do estado de Minas Gerais, a nossa polícia militar ela detém hoje 90% do orçamento, 90% do orçamento da segurança pública vai para a polícia militar. Desses 90% da segurança pública da polícia militar, hoje a polícia militar do estado de Minas Gerais gasta com o pessoal quase 75%. E desses 75%, 52% são inativos. Em 2022 vão ser 70%. Uma análise econômica, a questão da desmilitarização da polícia, hoje a gente tem capitão da polícia militar que aposenta com 43 anos. E eu nunca vi um questionamento nesse sentido. A gente talvez esteja argumentando de forma errada. O argumento vocês já pensaram que em 2022 a gente vai ter uma polícia que vai ter 70% das pessoas paradas para combater a criminalidade e gastando 90% do orçamento da segurança? Isso é um fator que eu acredito que tenhamos que colocar esse fatorial econômico. E a gente vê poucas políticas nesse sentido. O nosso político não está entendendo bem o problema que se avizinha. A gente já tem... O senhor acredita que essa análise econômica ela está fora do ordenamento do nosso legislador? O nosso legislador está fora, ele está completamente dissociado, e isso vai ser um problema? É só essas duas, e se o professor Leonardo quiser falar um pouco sobre esse tema da escolha, ele que é o da culpabilidade aí. Eu não tenho muito profundidade para falar sobre isso, não. Mas essas duas questões, eu achei muito interessante esse desfinanciamento policial, essa discussão lá nos Estados Unidos. Por que uma polícia tão cara? Olha, não tem porquê. A gente ainda não começou a ter essa discussão aqui. Ela está de fundo ainda. Mas eu acredito que a gente vai começar a ter. Assim, o teu patronímico dá conta, são milhares de perguntas em uma só, né? E assim, eu vou ter que reagir com a humildade que corresponde e análise econômica para tentar ensaiar aqui uma resposta, tá? Antes disso, eu queria dizer assim, que eu sou apaixonado por Minas Gerais, né? Assim, eu lamento muito que eu não posso ainda tomar a Soberana 1, a Sputnik, tomaria até na testa para estar em Minas Gerais, para estar em Belo Horizonte, e também quero insinuar com isso que você mencionou que o problema é um pouco do legislativo. Acho que não, né? Um problema basicamente de gestão da polícia militar é dos governadores. E em Minas Gerais você tem um problema específico, que é muito parecido com o problema de São Paulo, que é um sujeito que diz que é gestor, mas em matéria de política de segurança pública repete um populismo, sabe, de uma demagogia grosseira, né? Então, assim, é que os liberais do Brasil são uma porcaria, porque eles não atuam como, né? Os liberais brasileiros não estão vinculados a princípios liberais, né? O liberal brasileiro é anti-aborto, o liberal brasileiro sabe? Então, assim, Deus nos livre desse liberalismo, sabe? É um troço maluco. E o cara é eleito nessa plataforma, uma nova plataforma, sabe? Enfim, adoraria estar em Minas aí, dando um abraço em todos vocês. Vamos recuperar isso, vamos estabelecer uma ponte entre Minas e São Paulo sempre, né? A USP precisa disso. Eu acho também que Minas é grande demais para estar fora das reflexões como ela normalmente está em matéria de segurança pública. É engraçado que você consegue mais dados ou mais projeções de estados que às vezes não são tão grandes, tão importantes em peso, né? Assim, a gente está muito pendente, por exemplo, do que acontece em São Paulo, do Rio,
em um pouco do sul, mas Minas orbita sabe, uma posição no Brasil muito interessante, assim, porque eu digo isso tanto na advocacia criminal quanto no próprio reduto universitário, né? Acho que faz bem para a USP se aproximar de Minas Gerais, mas não com aquele sentido elitista, asqueroso do café com leite, né? Aí vai ser cachaça com cerveja, enfim, a gente faz uma combinação que seja compatível com as nossas opções ideológicas e do tempo presente. Então, quero, enfim, mandar esse abraço e beijo para Minas Gerais, dizer que eu estou morrendo de saudade de estar aí, né, com vocês. Vamos lá, tua primeira pergunta é muito interessante. Eduardo, olha só, compliance, e eu estou supondo aqui compliance criminal, que na verdade é o único tipo de compliance que existe, porque o outro tipo de compliance é regra de conduta, é código de etiqueta, é dress code, sabe, como se portar. Compliance de verdade é criminal. Por quê? Porque é muito sério, porque tem consequências graves, porque implica, né, inclusive pela lei de lavagem, você denunciar um sujeito numa comunicação de operação suspeita, né, ou quando a comunicação é operatória, sem informar o sujeito que você está fazendo isso, né? É uma deduragem institucionalizada e é uma projeção de controle público para a esfera privada muito grave, né? Que tem que ser sem isso. E aí, não sei se você concorda comigo, eu diria que mesmo compliance criminal, que é o único compliance de verdade que existe mesmo, porque os outros compliance podem ser vendidos por grandes multinacionais, sabe? Sabe quais são essas empresas de consultoria? Que vão lá e vendem isso e as empresas acham que estão protegidas, estão se enganando, porque o que vai assegurar que eles tenham alguma blindagem ou alguma excusabilidade diante do poder punitivo é que eles tenham incorporado práticas de compliance criminal, que é um serviço que não vai no atacado, que é muito mais varejista, mas que também nos coloca, atenção, em uma posição ética muito complicada, né? Não sei exatamente qual que é o status dos escritórios de advocacia que são compliance officers, porque o dever de fidelidade com o cliente, a projeção que isso tem, por exemplo, para terceiros, dentro da mesma estrutura organizativa, são questões de primeira ordem e que eu nem vi um debate sério sobre isso, entre outras coisas, na ordem dos advogados, né? Pode escritório ser compliance officer? E se for, qual que é o dever que ele tem entre todos os sócios, ou ele pode tergiversar, ou ele pode denunciar uma pessoa que faz parte de uma organização para a qual ele presta serviço sem comunicar essa pessoa, porque ele está traindo o patrocínio. Então, compliance, 1, é criminal, e 2, é uma coisa séria. E, na sua estruturação hoje, apesar de ter literatura sobre isso, né, imagino que a gente compartilha, a gente lê mais ou menos as mesmas coisas sobre compliance. Eu acho que você concordaria comigo que compliance hoje é basicamente boas práticas. Ou seja, a gente está muito mais aprendendo com boas práticas. Sabe, tem uma disciplina na medicina que é parecida com isso, que é a obstetrícia, né? A obstetrícia, ela conseguiu se referenciar e recentemente mudar a sua atitude, melhorando o que era uma forma machista, violenta, objetificante da mulher, aproveitando boas práticas de parto que eram desenvolvidas na prática mesmo, nos hospitais, nos centros de referência, que tinham maior cuidado com isso e foi incorporando isso à sua disciplina. Eu acho que no compliance tem muito disso, sabe? Experiências concretas, fatos que aconteceram, empresas que instalaram compliances criminais sérios, que esses escritórios atuaram, que ao atuar isso provocou efeitos. Então, acho, Eduardo, assim, é um pouco cedo para a gente tentar avaliar a modulação dos efeitos do compliance a partir de uma economia comportamental. Pensando na análise econômica do crime, a gente precisaria de uma série histórica bem maior. Vamos pensar aqui, os programas ativos de compliance criminal com esse nível de cuidado começaram a se instalar nas empresas quando? 2015, 2016, 2017, agora teve pandemia. Então, assim, é muito pouco tempo para a gente começar a representar, a partir de uma economia comportamental, uma análise de séries históricas de quanto o compliance pode ou não afetar essas práticas. A minha resposta para a tua pergunta não dá para responder. Eu acho que a gente teria que esperar mais uns 5 anos, para ter pelo menos aí 10 anos, para a gente poder estabelecer uma metodologia conforme a análise econômica do crime, para começar a medir essas boas práticas nesse sentido. Isso se eu estou certo na minha análise, de supor que para o compliance criminal é importante essa onda reativa, sabe? Porque, veja, um jargão típico dessa área do compliance, as empresas gostam de dizer, né? Ou pelo menos as empresas que vendem compliance gostam de dizer, olha, até hoje nenhuma empresa que teve compliance foi vítima de operação da Polícia Federal. Mas vai ser, né?
Se não é, vai ser. E se já não foi, então assim, vai ser. E quando for, a gente vai ter que ver a reatividade disso, vai ter que ver a instrução do processo, vai ver como que apareceu o compliance, como ele operou ou não operou, e como ao operar, ele modulou o comportamento dos agentes da corporação. Então, eu acho que não tem como eu responder isso agora. É assim, se projeta aí para uma tese doutoral, que só ela vai levar 4 anos, daqui a 5 anos. Então, você tem que fazer essa pergunta em 2032, 2033. Né? Eu acho que aí a gente vai ter condições de dizer, ó, o compliance realmente pode ser estudado. Você mencionou esse livro The Nudge, ou mesmo Freakonomics. Eles estão analisando série histórica dos anos 80. Até porque o próprio contexto no qual eles começaram a pensar isso já era Ronald Reagan em diante, era thatcherismo em diante. Então, cara, um cara que publicou em 2000, pensando nos anos 80, foram 20 anos de experiência acumulada. Acho que a gente vai ter que ter essa prudência em relação à tua pergunta. E sobre a polícia cara e ineficiente, é um truísmo dizer que polícia é ineficiente, né? E, felizmente, a polícia é ineficiente. Deus nos livre da polícia pegar todos os crimes que todo mundo pratica, né? A cifra negra não é um erro do sistema, é necessária ao sistema. E a gente precisa que as pessoas não sejam pegas por crimes. Agora, o que a gente também precisa é que pessoas que cometem atos graves, de lesões graves a direitos fundamentais, sejam pegos. Eu diria que a primeira coisa que eu indicaria como o grande problema da polícia brasileira é a política de drogas. Porque enquanto a gente está assim, tentando parar as cataratas do Iguaçu com um balde, porque é assim que você consegue pensar a política criminal de drogas, a polícia que está envolvida em repressão a traficante, ela mata muito, ela vitimiza muitos terceiros, ela viola sistematicamente as regras de direito, ela transforma o judiciário num órgão policial com uma ideologia policialesca, de morticínio, de apologia da morte, que os movimentos negros corretamente denunciam como genocida. Claro, veja, uma análise econômica do crime sabe que se você acabar com o tráfico, vai ter um certo tipo de criminalidade que vai migrar para outros espaços. Mas ainda assim vale muito a pena. Por quê? Porque o custo disso é muito caro. Então, você não tem investigadores para investigar roubos mesmo, com violência ou grave ameaça, porque está todo mundo preocupado na repressão ao tráfico. A polícia brasileira militar, ela se militariza e se embrutece, né, a ponto de você dizer, olha, a referência que você tem no espaço urbano, para quem você vai pedir tirar dúvida de um endereço? A polícia já não aparece como esse sujeito que é um pilar de estabilidade. Por quê? Porque ele está tão embrutecido pela repressão ao tráfico, pelo direcionamento racial e classista típico da abordagem para o tráfico de drogas, que também concentra essa repressão em certos espaços urbanos. Então, de um ponto de vista de análise econômica, eu diria que a primeira coisa é tirar do caminho o que é desnecessário e que acaba tornando essa polícia que é cara e ineficiente por definição, em uma polícia especialmente mais cara e ineficiente, que é a da repressão ao tráfico, né? Sobre a militarização, novamente, de maneira contraintuitiva, a análise econômica do crime diz que a militarização possui efeito de prevenção e um efeito especialmente bom de prevenção. Não é assim tão contraintuitivo, né? Quando você pensa que a polícia militar, para que a nossa polícia ostensiva está armada com um fuzil, né, tem uma presença ostensiva, isso naturalmente tem um efeito dissuasório imediato, porque o sujeito que comete um furto sabe que a reação da polícia de um tiro de fuzil é a morte, porque ninguém sobrevive a um tiro de fuzil, né? Um tiro de fuzil é uma ferida pequena de entrada, é uma ferida de saída do sujeito. Se você levar um tiro de fuzil no braço, você vai morrer, quer dizer, a reação torna o custo-benefício dela insuportável, entende? Se um policial com esse nível de armamento reage, ele já reage de uma maneira definitiva. A tua vida acabou, mesmo que sendo um punguista aí levando um pouco de dinheiro. A questão é saber se a gente quer pagar esse preço, né? Porque aí a análise econômica do crime, quando for analisar o custo social do crime versus o benefício social do crime, versus aquelas variáveis de certeza, de severidade e de natureza da punição, ela vai ter que fazer a conta para ver se vale a pena a militarização. Isso é uma outra conversa, né? Mas, pelo menos na análise econômica do crime, cada dólar que você põe digamos, no empréstimo de meios de transporte típicos militares, como tanques, sabe, esse tipo de arsenal militar, para eles parece compensar. Porque o que eles dizem assim, um policial com um fuzil, ele cumpre o efeito dissuasório de 4 policiais com cacetete. Sabe, então assim,
Por isso que eu digo, cuidado com a análise econômica do crime, né? Ela não só vai produzir pesquisas que validam, pelo contrário, né? Ela vai produzir pesquisas que não têm preocupação de valor. Por exemplo, uma coisa que eu não mencionei, a análise econômica do crime, ela é muito entusiasta das penas vexatórias. Eles dizem, olha, ao invés de prender o cara por 2 anos, por que você não pinta ele de palhaço e manda ele... E eles dizem isso mesmo, né? Escute, tem um monte de exemplos assim horrorosos, né? Tem o caso de um sujeito que foi acusado de furto e aí a corte obrigou ele a usar um sapato que fazia barulho, para que onde ele andasse todo mundo prestasse atenção, ou que andasse uma camisa com dizeres, estou, sabe, em livramento condicional, ou a punição vexatória que os Estados Unidos aplica para quem foi condenado por crime sexual. Tem que avisar o vizinho, tem que notificar a escola e a creche de que ele é um predador sexual e que mora na avenida tal, número tal. Então, assim, quem defende pena vexatória não acredita em dignidade humana, né? É completamente contra a Constituição que proíbe penas vexatórias. Por isso, assim, cuidado com a análise econômica do direito. Ela vai dizer barbaridades, como a militarização funciona para fins dissuasórios. Mas funciona a que nível? Funciona, só que a cada 3 meses vai morrer uma menina Ágata. Não, peraí. Essa dança com o diabo a gente não vai fazer, né? Esse pacto a gente não vai concordar. Então, eu diria que você pode fazer uma análise ao custo da polícia, inclusive indicando isso, né? Tem problemas aqui que não precisam passar pela análise econômica do crime, que podem ser resolvidos no âmbito da discussão das políticas públicas. Olha tudo, por exemplo, que a professora Paula Dallari produziu, né, em termos de racionalidade da política pública. Olha, se você discutir essa questão dos servidores aposentados, ou se você discutir, por exemplo, de que falta agente penitenciário, né, agora a polícia, falta que nada, metade deles estão emprestados para gabinete de vereador, né? Porque a primeira coisa que o agente penitenciário quer é arranjar um padrinho político para cumprir outra função dentro do Estado. Então tem toda uma mobilização de cargos comissionados que fazem parte das estratégias das assembleias para manter a colaboração com o governador como moeda de troca. Esses problemas podem ser endereçados sem você ter que aí, digamos, sujar as mãos com a análise econômica do crime. Eu acho que qualquer governador responsável, e eu digo governador porque, em termos de polícia ostensiva, é basicamente governo estadual, certo? Então, assim, cada governador, seja de direita ou de esquerda, vai ter que fazer uma avaliação racional da política de segurança, com um orçamento, né, sempre no limite, para privilegiar outras maneiras de realizar interesse público em educação, em saúde, que também são coisas que passam pelo governo do Estado, ele não precisa de uma análise econômica do crime. E cuidado, a análise econômica do crime aqui pode acabar justificando, por exemplo, o argumento da militarização, o que é um problema, né? Muito mais do que uma solução. Então, na verdade, eu não te respondi, né? Eu te driblei as 2 perguntas. Uma eu disse, espera, porque não dá para saber, e a outra você não precisa da análise econômica do crime para enfrentar controle orçamentário na direção de políticas públicas com responsabilidade, com seriedade, né? Com respeito à cidadania e com a vantagem, um compromisso prioritário, um compromisso a priorístico com os direitos humanos. Coisa que a análise econômica do direito não tem. Ô, professor, o senhor me respondeu sim, com certeza. Acho que não, a resposta veio. A resposta já mostrou que a gente tem um caminho a ser estudado, que precisa ser estudado. Eu acho que é muito importante, principalmente para os alunos. Tá? O senhor acabou de dar uma tese muito boa para a gente pensar num doutorado, para quem quer fazer um pós-doutorado, em trazer números. Né? Eu acho que para os alunos isso aí é sensacional. Só para dizer assim, veja, eu sou um criminólogo crítico, mas eu estou muito preocupado nesse tipo de relação. Né? Eu tenho um doutorando agora, aliás, um doutorando brilhante, que vai concluir a tese dele no ano que vem, e o que ele está estudando é o efeito do Bolsa Família nos crimes patrimoniais. Isso é muito importante saber, porque todo mundo intui, né? Será que existe correlação entre crime e Bolsa Família? Bom, nós criamos uma metodologia, são 4 anos de pesquisa e a gente vai indicar isso, né? Então, saber se a política... Veja, ainda que o programa Fome Zero, né, o Bolsa Família, etc., não tenha reduzido um só crime, igual tem que defender a política, porque envolve distribuição de renda. Mas e se tiver afetação positiva, né? Em qual magnitude e com qual avaliação estatística? Então, a única coisa que eu diria, Eduardo, é o seguinte, você tem razão, tem que pesquisar. E há um déficit na pós-graduação e na graduação do Brasil, principalmente em metodologia de pesquisa, que é algo que aqui não pode errar, porque se for mal feito, você, né, na origem, você vai errar, não só no discurso, você vai errar em toda análise que for projetar a partir disso.
Bom, como eu dizia agora há pouco, se há 3 séculos atrás a pena passou o monopólio do Estado e o Estado começou a fazê-la de forma a retirar o movimento e o tempo, nós tiramos o tempo e o movimento do professor Maurício Dieter hoje por 2 horas praticamente, mas o movimento foi em partes, porque eu acredito que ele atingiu esse Brasil inteiro com a sua fala hoje. Professor Maurício Dieter, eu só quero mais uma vez agradecê-lo, registrar o nosso carinho, a nossa amizade por você, uma aula brilhante e com certeza daqui se geram muitos frutos, porque os nossos alunos vão ouvir, vão pensar, vão refletir. Eu mesmo, muita coisa que o senhor trouxe aqui vai ser importante para mim, que estou lá fazendo o meu doutorado, e tenho certeza que falo isso também em nome do professor Eduardo Milhomes, que já concluiu o doutorado, mas é um pesquisador nato, é um estudioso nato. Então, assim, muitas reflexões importantes, como era de se esperar vindas do senhor, as portas da PUC Minas permanentemente abertas e nós estamos lhe esperando para tomar ou uma cachaça ou uma cerveja, nem que seja para comer um pão de queijo e tomar um café, mas estamos te esperando aqui em Minas. Muito obrigado por tudo, pelo seu tempo e um excelente resto de semana. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Eduardo. Um prazer estar entre colegas, né? Enfim, podendo, participo com gosto, como eu digo, não só uma maneira de passar o tempo, de compartilhar reflexões, porque pela didática a gente aprende a dar sentido àquilo que a gente faz na universidade pública, especialmente, né, como o dever que eu tenho para poder justificar o investimento que se faz em educação, que vem do Fundo Comum para poder patrocinar os estudos, mas também abrevia a saudade, a distância, é uma forma, além disso, lúdica, né, de estabelecer aí contato com os colegas. Então, obrigado pelo convite, é um prazer.